Oi, Natália, boa noite. Boa noite. Tudo Boa bem? noite, pessoal. Tudo bem com vocês também? Boa noite, Estamos bem. Ale. Aqui, antes do Cláudio até comentar aqui, eu queria falar uma coisa. A Camilinha está certa. A gente comentou realmente na última aula que a gente ia falar sobre precificação. Mas sabe o que aconteceu, Camilinha? Eu te chamo de Camilinha também, tá? O Cláudio chama de Camilinha e me deu o direito de fazer a mesma coisa. Claro. Licença Mas poética. o, mas a Larissa tem passado para nós feedback da dificuldade de várias pessoas de preencher o DRE. E o DRE, ele é a base, ele é o start de tudo. Então, dele, você toma as decisões de onde você vai atuar primeiro, né? É, a gente até discutiu, né? Hoje à tarde a gente estava um pouco sobre isso também, né? A gente discutiu um pouquinho nesse grupo aqui, quanto das pessoas conheceu o DRE, valeu a pena ver, a aula é suficiente, não é e tal. Mas a gente estava vendo as dúvidas, e são dúvidas de pessoas que realmente nunca não estão familiarizadas com a ferramenta. Então, o que que a gente falou? Cara, vamos dar uma aula de DRE, né? Vamos voltar para o básico aqui, fazer um geralzão com todo mundo, porque tudo que vai vir pela frente, depois disso vocês têm mais noção de por que que nós estamos falando aquilo. Então, baseado em uma análise prévia da empresa de vocês, a gente vai poder tomar algumas decisões e cada um pode seguir até um caminho. Ó, eu já mexi com precificação, vou para outro lugar. Ou não, precificação é o meu ponto. Mas esses aí vão ser ações que a gente vai tomar baseado na análise do DRE. Então, o DRE é o primeiro de tudo que a gente faz. Então, por isso que a gente voltou um passo para trás, e o Camilo, você está certo, mas é mais para botar todo mundo na mesma página. Não, mas eu acho bacana que são duas coisas, são dois pontos muito importantes, né, dentro da nossa empresa. Eu assisti um pouquinho, um pouco não, assisti bastante conteúdo da parte de precificação, até vi lá as suas aulinhas do 4Ps lá, 4Cs. Boa. É, então, assim, bem interessante. E confesso que muito novo para mim, né? Essa parte de precificação, eu falei, nossa, meu, muito interessante. Até falei com a Larissa hoje, que eu vi que vocês falaram lá, não, depois a gente disponibiliza o material, essa planilha aqui para vocês e tal. Até pedi para que ela me mandasse, ou eu não sei aonde Da se tem precificação, disponível lá. Falou, não, eu deixo o modelinho para vocês, faço lá, e aí depois. E eu falei, meu, bacana, porque para mim, né, que sou meia leiga, foi um ponto de início muito, muito assertivo, muito Boa. bacana. Eu E o vou. DRE também é outra coisa que eu peco, né? Na verdade, lá na clínica, posso dizer que a gente não tem uma assertividade nessa questão. Não, é muito cru o meu processo com valores e, enfim, todo esse tipo de coisa. Mas o DRE eu ainda não estudei nada, mas andei fazendo com a Vanessa, que trabalha lá comigo, que ela manja mais nas planilhas. Ela fez uma planilha de DRE bem bacana para mim, né? E aí eu até me assustei com ela, falei, meu Deus, a hora que o pessoal for falar sobre isso vai ser um bicho de sete cabeças. Ela não, é bem complexo, né? É muita coisa e é tudo realmente detalhado sobre a empresa, valores, enfim, tudo, mas assusta. Não, não assusta não. Ó, o que que é importante? Você assistindo os conteúdos, hoje, para a gente falar de DRE e deixar todo mundo mais ou menos na mesma página, hoje a gente vai dar um pouquinho de conteúdo, tá bom? Então a gente vai fazer Uhum. um formato um pouquinho diferente do que a gente fez nos outros hot seats, onde a gente só realmente dê insights aqui para vocês. Como é um assunto mais complexo, a gente resolveu hoje falar um pouquinho sobre o conteúdo do DRE para vocês ficarem na mesma página, mas o que que é importante, Camila? Assista lá as aulas, tá? Então, por exemplo, você assistiu precificação, beleza? A planilha tá comigo, tá? Eu vou só dar uma mudada em algumas coisinhas dela lá, que eu quero deixar ela um pouquinho mais clara para quem for preencher, um leigo preencher. Vou ver se eu coloco algumas legendas lá e um cálculo lá também, se tá margem baixa, margem alta, para referenciar vocês. O que que é importante? Assista a aula, tente fazer. Não conseguiu, traz pro Hot Seat, tá? Ou joga no grupo. O grupo tá lá Uhum. para isso também, tá bom? Então, eu tô com uma demanda aqui, tô mexendo em precificação agora e não tô conseguindo sair do lugar.
manda lá no grupo que a gente vai responder você. Não tem problema, tá bom? O Mas grupo ficou tá lá bem para claro isso. lá o ponto de início, assim, né? Naqueles exemplos que foi dado lá, ficou bem claro, tipo, o Show, ponto de início. Então, talvez tudo que eu fiz foi muito cru e a gente ainda não chegou num assertivo, mas lá ficou muito claro, ficou bem show. bacana. Parabéns. Boa, boa. Então, ó, vamos lá. Eu vou. Deixa eu só achar aqui, gente. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô com o meu no ponto de agulha aqui. Você fala do DRE? É, não, eu tô abrindo a aula mesmo, Ale. É isso que eu. Ah, aula. Como assim? Sim, esse aqui. É o que estava aqui para mim também. Mas eu queria voltar uns slides antes aqui. Quer compartilhar o seu, então? Quero. Tá, deixa eu parar aqui. Caramba, onde tá aí agora de compartilhar? Pronto, pode compartilhar você. Primeiro, boa noite de novo para todo mundo. Letícia, não tinha dado oi para ela também aí. Boa noite, Boa Letícia. noite, gente. Gente, eu vou pedir para vocês, se vocês puderem só renomear o nome de vocês aí, colocarem a clínica que vocês atuam, só para a gente depois ter um controlezinho aqui de participação, por favor, tá bom? É, Tem uma odonto aqui, eu não sei quem é, só para a gente ter a referência aqui de vocês, tá? tá. A parte da onde é também? Não sei, por isso que eu tô pedindo. Beleza. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu não vou na ordem, não. A ideia aqui mais é a aula vai falar com detalhe para vocês em relação a alguns temas, mas é só para a gente ficar na mesma página aqui, e depois no final a gente começa a discutir um pouquinho sobre isso, tá? Vocês estão vendo a tela inteira? Cláudio, me ajuda aqui. Estão vendo a tela inteira ou só um pedaço da tela? Não, tá perfeito. Pode seguir, Ale. Perfeito? Beleza. Então, olha só. Primeiro, vou até voltar um slide aqui antes que fala sobre gestão financeira. DRE nada mais é do que uma ferramenta que as empresas usam, aliás, todas as empresas, grandes, pequenas, né, principalmente as grandes, com certeza elas usam, basicamente para você medir é, como está a sua empresa. Então, se ela dá lucro, se ela dá prejuízo, se ela está numa crescente, se ela, aonde que ela está sangrando. Então, o que eles fizeram? Eles organizaram as transações, né, as informações financeiras, num formato que a gente chama de DRE. Primeira coisa que a gente tem que falar de DRE basicamente é o encontro de receita com despesa, né? É o que entra menos o que sai. Do que sai, a gente tem duas definições aqui. De novo, vou bem rápido aqui. Se vocês tiverem dúvida, depois a gente fala mais com detalhe, porque tem as aulas que falam um pouco mais sobre isso. Mas, basicamente, eu tenho despesas ou custos, que são as despesas que vão estar lá no DRE, e eu tenho investimento. Qual que é a diferença delas? Despesa é um gasto que você tem no dia a dia da sua empresa para manter a empresa funcionando. Manutenção, pessoal, aluguel, água, luz, né? São despesas do dia a dia ali para que ela continue funcionando. E investimento é um dinheiro que sai, porém que você espera algum retorno dele. Então, vou investir, por exemplo, o Roberto, por exemplo, está aqui, é um caso, tentando pegar um caso real de vocês aqui. Roberto, por exemplo, ele está colocando um dinheiro para expandir a quantidade de clínicas, de consultórios na clínica dele. Então, o que ele espera com isso? Que venha, que aumente o faturamento, teoricamente, porque vai ter mais clínicas, mais cadeiras, mais dentistas atendendo, obviamente deve aumentar a venda. Isso é um investimento, né? Então, a diferença de despesa para investimento, basicamente, é aquela despesa que, né, você gasta para manter funcionando, e o outro é aquilo que você coloca dinheiro esperando algo em troca, que necessariamente vai vir algo em troca. Dos custos ou das despesas, a gente tem duas classificações básicas aqui. Uma são os custos variáveis. O que é custo variável? É aquele que varia com a venda. Então, custo variável não significa que varia de um mês para o outro. Essa é outra dúvida que a gente discute direto. É, Custo variável é porque um mês é de um jeito, no outro mês é de outro.
Custo variável não tem nada a ver com isso. Custo variável, basicamente, é aquilo que varia com a venda. Comissão de dentistas, comissão dos vendedores, varia com a venda? Varia. Se eu vender mais, obviamente, eu aumento minha comissão. Energia elétrica varia com a venda? Tem uma composição, tem um pedaço dela que talvez varie, porque se você vender mais, teoricamente vai gastar lá, o compressor vai ficar ligado mais tempo e tal, mas a grande parte da energia elétrica é fixa, né? Você usa simplesmente para a clínica existir. O aluguel é custo fixo, né? Ela basicamente ela existe para a clínica existir. O salário do seu corpo de CLTs também é fixo, né? Você não muda ele todo mês, a não ser, obviamente, que você faça uma reestruturação do seu time. Então, o que é fixo? São aquelas despesas que não variam com a venda. O fato de você vender zero, de vender 300, 500, 1 milhão por mês, não mudaria muito o seu custo fixo, né? Você pode, obviamente, fazer ajustes, né? Eu estou vendendo mais, obviamente, talvez eu faça uma mudança na estrutura organizacional e vou gastar mais com custo pessoal. Mas o fato de vender 10 mil a mais e 10 mil a menos, vender um pouco mais, vender um pouco menos, não muda a sua estrutura, não muda o seu aluguel, não muda a sua energia. Esse é um bom parâmetro que é importante vocês entenderem como funciona. Custo variável ele varia com a venda e custo fixo ele não varia com a venda. Por que eu quis começar com essa definição? Aliás, tem até um slide que fala um pouco o que são custos variáveis, ó, impostos, materiais, laboratório. Os cancelamentos são variáveis, porque a gente considera que cancelamento ele existe um percentual permissivo de cancelamento por quantidade que você venda. Por isso que ele está classificado como custo variável. Taxa de cartão é variável, porque quanto mais você passa na maquininha, obviamente, cobra em percentual. Prêmios e gratificações, os dentistas são variáveis, você ajusta, né? Você vende mais, você precisa de mais dentista para poder executar aquilo que você vendeu. Você vende menos, você precisa de menos dentistas para executar aquilo que você vendeu. E por aí vai. Para quem é franquia, royalties, que também é percentual de faturamento, isso tudo são custos variáveis. Nos fixos, a gente tem despesas de pessoal, salário, INSS, FGTS, vale transporte. Você tem uma estrutura, se mantém a estrutura basicamente todo mês, a não ser que você resolva fazer uma reestruturação. Mas ela não muda se você vender um pouco mais ou um pouco menos. Aluguel, IPTU, água, energia, a gente chama de custo de ocupação. Também não deveria mudar muito em virtude de você vender um pouco a mais, um pouco a menos, né? Telefonia, software, internet, material de escritório, tudo que também é tido como custo fixo, porque não variam diretamente com a venda. Não variam diretamente com a venda. É importante entender esses dois conceitos, porque quando a gente for montar o DRE, a gente vai usar muito ele, inclusive, para definição de ponto de equilíbrio. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente aqui. Então, definição de custo variável, variável é aquele que necessariamente varia com a venda, custo fixo é aquele que não varia com a venda necessariamente. Claudião, se quiser me interromper por algum motivo, algum comentário, aí, você pode mandar ver, tá? Eu só queria fazer só uma observação importante, né? Por que a importância da gente entender o nosso custo fixo? Quando a gente for precificar, Camila, e a gente estava falando de precificação, para que você entenda qual a rentabilidade você precisa ter no seu produto, você precisa entender o seu custo fixo. Entende? A gente na precificação, a gente fez um formato um pouquinho diferente do que costumeiramente o pessoal ensina por aí, de calcular a hora clínica. A gente não foi nesse detalhe para ficar isso mais fácil e mais rápido de se fazer. Mas se eu tiver um custo fixo muito elevado, eu preciso trabalhar com uma rentabilidade maior. Se eu tiver um custo fixo menor, mais ajustado, eu consigo de repente trabalhar com uma margem um pouco menor e ser mais competitivo, né? Então a gente dá uma referência lá de margem de lucro para isso, mas a gente precisa conhecer o nosso custo fixo. Sem conhecer o nosso custo fixo, dificulta bastante a nossa precificação. Não vou nem falar de custo variável, né? Essa é a base da nossa precificação, mas entender o custo fixo também é muito importante. Pegando um gancho no Cláudio aqui, na verdade, talvez assim, eu ia colocar isso mais para frente, mas já vou pegar um gancho para falar aqui. Quando eu trabalhava no corporativo, por exemplo, eu recebia. A gente normalmente, quando a gente está no corporativo, a gente recebe algumas metas do board que são remuneradas por bônus. Então, obviamente, você corre atrás das metas para ganhar seus bônus. Uma das metas que sempre vinha para mim é reduzir em 5% o break-even, o ponto de equilíbrio. Então, eu tinha que pegar meu ponto de equilíbrio do ano anterior, por exemplo, médio, e reduzir em 5% o meu break-even point, que eles chamavam, meu ponto de equilíbrio. Como é que eu fazia isso? Basicamente, reduzindo o custo fixo. Então, o trabalho, o plano de ação que a gente montava para poder baixar ponto de equilíbrio, normalmente é baixando o custo fixo.
Pô, Alexandre, se eu baixar o custo variável, não ajuda também? Ajuda. Tudo ajuda, né? Como é que o custo é igual a unha, quanto, né, você sempre tem que cortar, não é isso? Então, tudo ajuda. Mas vídeo de teoria, só para você entender a dinâmica de como está montado o DRE, daqui a pouco talvez vocês entendam um pouco melhor. Mas quando eu quero baixar ponto de equilíbrio, vamos supor que vocês estão tentando aumentar a venda, aumentar a venda, aumentar a venda. Lá no final eu comento de novo isso para ficar talvez mais claro. Mas estou tentando aumentar a venda, não estou conseguindo. Quando eu vou fazer análise do meu DRE, eu estou vendo, por exemplo, que meus custos variáveis estão ok, eu consigo colocar controles ali onde eu consigo uma boa margem, estão dentro daquilo que eu espero, porém meu custo fixo não está alto, meu ponto de equilíbrio não está alto, então, obviamente, não sobra tanto dinheiro assim. Eu tenho que baixar meu ponto de equilíbrio ou aumentar minha venda. Se eu estou tentando aumentar minha venda e não estou conseguindo, para baixar ponto de equilíbrio, para sobrar mais lucro, é mexer no custo fixo. Guarda, porque isso aí não está em todo livro, isso é basicamente experiência. Se eu quero baixar ponto de equilíbrio, a primeira coisa que eu mexo é baixar custo fixo. Por isso que tem essa diferenciação entre variável e fixo. Lá na frente eu explico melhor. E com exemplos, talvez seja melhor também de falar. Mas esse ponto é um ponto de experiência mesmo. DRE, o que é DRE? É basicamente a principal ferramenta de gestão financeira para medir como é que está o desempenho financeiro da sua empresa. Eu falo que é um termômetro, né? Então, antes de dar o remédio, a gente tem que saber que nível de doença que você está. Eu boto o termômetro, estou com 36, 37, é, eu talvez não tenha que dar um antitérmico nem nada, né? Talvez até tomar um banho ali, por exemplo, e já resolveu, né? Se eu estou com 38 ou 39, poxa, eu vou dar uma quantidade de remédio um pouco mais forte para baixar a febre ali. Se eu estou com 40, 41, talvez eu tenha que sair correndo e ir para o hospital. Então, o tipo de ação que você vai tomar e quão forte essa ação vai ser dentro da empresa para corrigir alguns gaps financeiros depende desse termômetro que chama DRE. Então, é importante fazer o DRE e DFC justamente para medir a situação da sua empresa, né? Você entender, você só vai começar a tomar ação se você entender onde você está. Ah, importante uma frase aqui também, eu acho que eu comento no vídeo isso. O DRE não é solução, tá? Acho que a Silvia não está aqui dentro. A Silvia estava viajando, né? Estava de férias, né? Eu acho que Aí, ela não Silvia. está. Tá sim, tá sim, tá sim. Eu não tô enxergando as pessoas que estão, por isso que eu tô. Mas ela tá aqui, Ah, firme e legal. forte. Bem-vinda, Silvia, de novo de volta aqui. O... A gente estava comentando sobre a Silvia outro dia, a Silvia ter começado a fazer DRE que ela não tinha feito. De repente, a gente usou um termo com ela que era como se acendesse a luz na sala. E a primeira reação dela foi: Nó, tomou um susto. Mas o DRE é para isso, é acender a luz na sala. Ele não é a solução, ele não vai arrumar a sua sala, mas ele vai acender a luz, ele vai te mostrar como que está a sua realidade. E aí você vai tomando as ações certas para poder arrumar aquele ambiente. E ó, uma coisa importante, não sofra, tá? Não sofram quando vocês encontrarem coisas lá que saltem os olhos e dê esse impacto negativo ali. Por quê? É a oportunidade da gente melhorar. Então, ai, nossa, que cagada que eu fiz. Não sofre. Vamos pensar daqui para frente, porque Dali para frente, exato. a primeira reação é a gente sofrer por isso, né? Puta, como eu não vi isso. A gente tem vários exemplos aqui de pessoas que a gente mentorou, que a primeira reação foi essa. Nossa, como eu sou burro. Não, calma. Não tinha gestão sobre isso, agora a gente tem, a gente traz. Como a Lei falou, não é a solução, mas é o caminho para que a gente encontre a solução. Então, chegou a hora. Vamos estruturar o DRE, vamos encontrar possibilidades e vamos equalizar isso. Isso é o mais importante. E nós vamos mostrar aqui para vocês algumas é, sugestões, tá? Alguns indicadores para a gente alcançar, que é o que vai dar estabilidade financeira para o nosso negócio. Então, a gente tem mais ou menos aqui, pela nossa experiência, alguns indicadores de quanto de custo de dentista deve ter, quanto de custo de laboratório deve ter percentualmente, para que vocês tenham uma referência também. Só entregar o DRE para vocês preencherem e também não saberem analisar e ter um parâmetro para evoluir, a gente não quer. Tá? Então a gente quer construir isso junto com vocês, mas também dar parâmetros para que vocês busquem uma solução para aumento de rentabilidade, que é o que a gente quer aqui, tá bom? Bom, o DRE basicamente, aqui está a forma mais sucinta dele, mas ele funciona basicamente assim, né? Para quem não conhece, prazer, meu nome é DRE, e ele é composto da seguinte forma: Boa. tem uma linha que são as linhas de receita, é o que entra,
Depois disso vem os custos variáveis. Todo DRE funciona assim, tá? Você pode pegar o DRE de uma empresa A de uma empresa B e comparar. Às vezes pode ter uma variaçãozinha de conceito no DRE, uma linha está antes da margem de contribuição, outra linha está abaixo da margem de contribuição, mas basicamente os DREs funcionam muito parecidos, né? Em inglês é P&L, né? Mas basicamente a primeira linha é receita, depois vem os custos variáveis. Receita menos custo variável tem uma linha que chama margem de contribuição. Você vê que a linha C aí, ó, margem de contribuição é A menos B. Para que serve a margem de contribuição? Um dos pontos é calcular ponto de equilíbrio. Outro ponto é fazer conta rápida com relação a preço. Um exemplo bobo que eu uso, por exemplo. Meu ponto de equilíbrio é 200 mil, estou chutando qualquer valor aqui. E, de repente, eu tenho uma negociação, por exemplo, na empresa acontecendo. Se eu já passei do ponto de equilíbrio, eu sei, na verdade, que tudo que quando eu passei do ponto de equilíbrio, meus custos fixos já foram pagos. Então, tudo que eu vender, o que eu vendi menos margem de contribuição é lucro na veia. Então, você consegue, eventualmente, fazer uma negociação melhor, você tem um número na mão, ou você entender quanto aquela negociação vai te trazer de lucro no seu bolso, conhecendo sua margem de contribuição. A margem usa muito para fazer cálculo, basicamente, de cálculo rápido, né? 50% da minha margem, ponto, beleza. Eu já sei que quando eu passei do ponto de equilíbrio, tudo que eu vender ali, 50% vai direto no meu bolso. E aí você começa a tomar algumas decisões baseadas nessa informação. Então, conhecer margem de contribuição é uma das primeiras coisas que todo empresário precisa saber. Depois da margem de contribuição vem o custo fixo, estou chamando aquele de linha D, e depois disso o EBITDA. O EBITDA é a margem de contribuição menos os custos fixos. O EBITDA é a primeira linha de resultado. A gente chama de lucro, o bruto ainda, né? Ainda não tem algumas despesas aqui ainda. No EBITDA, normalmente, quando você... Hoje eu estava à tarde com uma pessoa que ainda não é acelerada nossa também, não, mas ela está pedindo algumas ajudas em relação né, a clínica e tudo mais. E algumas empresas usam para premiar, por exemplo, cargos de liderança com o EBITDA, entendendo que até o EBITDA, quem está no dia a dia do operacional consegue mexer. Do EBITDA ao EBITDA, vocês vão entender melhor, normalmente são decisões estratégicas tomadas atrás, obviamente, e que você, quando está operando ali no dia a dia, não consegue mais mexer. Então, bônus, premiação sobre resultado, quem tem gerente que recebe pelo EBITDA também um percentual de lucro e tal, essa é a primeira linha onde você começa a trabalhar lucro da empresa. Né? A gente normalmente compara lucro das empresas no EBITDA. Se a gente for comparar, por exemplo, vocês e dar uma lucratividade recomendada, a gente sempre vai falar de EBITDA. Por quê? Porque as linhas que vão vir embaixo, vocês vão entender melhor, dependeu muito da decisão estratégica de cada um na hora de montar a empresa. Então, EBITDA, volto a dizer, é a primeira linha de lucratividade é a que mais a gente usa para comparar resultado. Depois disso, a gente tem receitas financeiras, basicamente, se sobra dinheiro, você aplica aquele dinheiro, enfim, então a lucratividade daquilo entra como receita financeira. Despesas financeiras, que é a amortização, por exemplo, né? Algum financiamento que você fez, algum empréstimo, os juros que você paga desse valor cai aqui em despesas financeiras. Você está amortizando a sua dívida, né? E depois tem outro pedaço que é a depreciação. Todos os ativos que tem na sua empresa, na verdade, já são depreciados. Eles têm uma vida útil. Vai passando um tempo, eles vão perdendo valor até ir a zero. Né? Existe uma tabela para cálculo de depreciação né, aprovado pelo Conselho de Contabilidade e tudo mais, onde fala do tempo de vida útil de cada equipamento. Computador, por exemplo, 5 anos. Então, depois de 5 anos, no seu DRE, o investimento do computador, por exemplo, deveria ir a zero. Para que isso? E para que colocar aqui dentro? É como se aqui você está tentando montar o resultado real da sua empresa. Não contar com depreciação, qual o risco disso? Amanhã seu computador quebrou, amanhã seu compressor quebrou, quebrou por idade, né, por vida útil. Você precisa repor aquele equipamento, na verdade, aquele ativo. Se você calculou depreciação, você está juntando dinheiro ao longo do tempo de depreciação, justamente para quando aquele equipamento quebrar, você ter dinheiro para repor e para a empresa não parar. Se você não leva em consideração depreciação, você vai usando a empresa, vai usando os ativos. Na hora que eles vencem e você precisa trocá-los, por exemplo, você não tem, às vezes, você está achando que você está tendo lucro,
na verdade, não tem, consome, divide esse lucro entre os sócios, faz outras coisas com o tema, e na hora que você precisa do dinheiro para poder renovar a sua empresa, você não tem aquele montante. Então, depreciação basicamente é importante ter dentro do DRE, justamente para você, né, para você entender que em algum momento você tem que trocar aqueles ativos em novos, né, para sua empresa continuar. Então, por isso é importante ter a depreciação aqui no meio. EBITDA menos essas linhas aqui dá o famoso EBIT. O EBIT é a linha, basicamente, que a gente pode considerar como lucro efetivo de vocês. O EBITDA também serve para cálculo de valuation. O que é valuation? Valuation é o valor da sua empresa. Tem gente que fala de 2 vezes o EBITDA anual da empresa, o EBIT anual da empresa. Tem gente que fala em 5 vezes o EBIT anual da empresa. Tem gente que fala em 10 vezes o EBIT anual da empresa. Essa diferença 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, depende muito do segmento que você está, de quantos anos você está trabalhando, como é que é a performance da sua empresa, se aquele segmento é valorizado ou não é, em virtude de compra, se tem equity, se não tem. Então, tem algumas variáveis para determinar quantas vezes o EBIT é o valor da sua empresa. E tem empresas que você paga que consegue calcular isso para você ou determinar quantas vezes o EBIT vale a sua empresa. Mas a primeira coisa que as empresas vão perguntar para você é: você tem um DRE? Numa possível venda da empresa, né, numa possível negociação da sua empresa, você ter o cálculo de DRE e DFC na sua empresa mostra a organização financeira. Isso já valoriza mais a empresa também. Quando você não tem esse cálculo, quando você não tem essa rotina, na verdade, quem vai comprar entende que você não consegue gerir financeiramente a empresa. Normalmente a pessoa também não tem tanto resultado assim quando você não faz a gestão correta. E aí também, obviamente, deprecia um pouco a empresa. Então, em linhas gerais, o DRE ele é estruturado dessa forma aqui. O que a gente fez aqui também? A gente explodiu um pouquinho cada uma das grandes linhas. Então, no caso de custos variáveis, a gente explodiu aqui em 3 grandes linhas. Ó. A gente chama de plano de contas. Aliás, mito, aqui ainda é centros de custo. Então, eu tenho deduções de receitas, que entra taxa de cartão e entra cancelamento. A gente tem os impostos e a gente tem as despesas operacionais. Dentista, laboratório, gratificação, tudo aquilo que teoricamente varia, custo variável, né, está dentro dessas 3 linhas aqui. Abaixo de margem de contribuição, tem meus custos fixos, que eu explodi aqui também, nesses centros de custos. Despesa com pessoal, então, salário, FGTS, INSS, rescisão, está tudo aqui em despesa de pessoal. Despesas administrativas, manutenção predial, manutenção de equipamento, material escritório, advogado, água, luz, está tudo em administrativo. Despesas comerciais e marketing, Facebook, agência de propaganda, eventos, tudo que também está dentro de comercial e marketing, e despesas com TI, software, internet, tudo isso também está dentro aqui desse centro de custo chamado de TI. Despesas fixas aqui em cima, desculpa, despesas variáveis aqui em cima, despesas fixas aqui embaixo, EBITDA. Depois eu mostrei já que receitas financeiras, despesas, depreciação, amortização, vem o EBIT. Depois do EBIT, tem uma outra linha que a gente chama de investimento. Eu comentei com vocês que investimentos são aquelas despesas que eu necessariamente espero retorno. Se eu tenho um plano de retorno para aquela despesa, para aquele desembolso, melhor dizendo, eu posso chamar ele de investimento. Isso aqui também tem regra contábil para poder colocar investimento, tá? O contador seu consegue sempre ajudar você melhor com isso. E aí, EBIT menos investimentos dá o famoso NOPAT. Esse sim é a última linha dentro da estrutura do DRE. Depois, para transformar isso, né, em caixa, né, ou em fluxo de caixa, aí do NOPAT você desconta aqui os recebíveis, soma contas a pagar, mais as variações de estoque, você tem o caixa. Essa parte de baixo do EBIT, pessoal, ela é mais técnica. Eu vejo muito pouca gente usar. O que a gente aconselha muito vocês a fazerem é vir até o EBIT aqui, tá bom? Apesar que a nossa planilha, ela vem até o NOPAT, mas se vocês virem até o EBIT, vocês têm uma boa noção, teoricamente, da lucratividade da empresa de vocês. E eu vou, Nada, Paulo. enquanto vocês, se alguém quiser perguntar algum tema ou sugerir algum tema aqui no chat, eu vou abrir rapidamente aqui a planilha nossa
de DRE deve ser, também para explicar rapidinho como é que vocês preenchem ela. Apesar que tem uma aula também que fala só sobre isso, mas vou tentar explicar na prática aqui como é que ela funciona. Gente, alguém tem alguma dúvida sobre DRE, sobre os pontos que o Alexandre passou, quiser perguntar, fiquem à vontade, tá? As aulas gravadas, talvez eu vou mais devagar, elas têm mais detalhe em relação a Mais alguns detalhes, temas. isso. Mas a ideia aqui é, né, passar rapidamente aqui para quem não viu as aulas ainda, ter uma noção do que nós estamos falando. Para quem já viu, para quem já mexe ou tem alguma dúvida, eu quero hoje tentar, talvez, me ater até alguns conselhos de análise do DRE, tá? Por isso eu estou passando rápido também aqui, só para vocês terem uma noção rápida de como é que a ferramenta funciona. Então, aqui é o famoso DRE deve ser, né? Vocês vão colocar o nome da empresa aqui. E aí, o que que a gente aconselha? Primeiro de tudo, o DRE leva em regime das transações em regime competência e o DFC leva em regime caixa. Tem uma aula específica também explicando o que que é regime competência e o que que é regime caixa. O que que a gente aconselha a vocês? Para quem nunca fez nada, começar pelo DFC. Para quem não tem estrutura de BPO, para quem não tem um terceiro fazendo, para quem depende de uma estrutura interna ou faz sozinho, se vocês fizerem só o DFC, já está excelente. Já dá uma boa pista de como é que a empresa de vocês está andando. Então, e DFC, basicamente, como é que vocês fazem? Vocês vão pegar o extrato bancário do mês, vão pegar lá, quem tem mais de uma conta, obviamente, pega o extrato bancário de todas as contas. Mas pega o extrato bancário de vocês, primeira coisa que vão fazer, vão somar tudo que entrou. Tudo que entrou, vai colocar aqui em receita. Então, aqui a gente tem algumas entradas. Ó, você pode colocar aqui o que teve de receita de dinheiro, receita de cartão, receita de financeira, receita de Pix e transferência e receita de subadquirência. Para que eu dividi minha receita nesses itens aqui? Basicamente, para a gestão tributária de vocês. Cada um tem uma estratégia tributária, né? Também não é o objetivo que também não é entrar nesse ponto agora, mas quando vocês dividem as receitas para cada um dos campos, aqui os grandes campos chamam centros de custo e os pequenininhos chamam plano de contas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o número 2 é meu centro de custo de dedução de receita. E meus planos de contas eu tenho vendas canceladas, tarifa de cartão, só para você entender a nomenclatura também do tema. Vocês vão lançar as despesas que estão, as despesas, as receitas que estão no extrato bancário de vocês, nos planos de conta. E ele sozinho vai somar aqui no centro de custo. Então, tudo que está lançado aqui nos planos de contas, a soma disso dá minha dedução de receita, por exemplo. Por aí vai. Então, receita, eu tenho as divisões aqui nos meus planos de contas, vocês podem escolher lançar aqui para cada um deles, para ficar mais organizado e estabelecer futuramente uma estratégia tributária para vocês, ou lançar tudo uma coisa só como receita. A receita, ela, né, como análise, ela varia pouco em relação a isso. Aqui do lado, pessoal, tem os mais e menos, vocês podem abrir, ó, e fechar o centro de custo para poder lançar aqui no plano de conta cada um, tá bom? Então, no caso de dedução de receita, tem as vendas canceladas, então eu coloco lá, eu identifico no meu extrato bancário o que é venda cancelada e coloco aqui na linha de venda cancelada. Como que lá na minha aula de preenchimento de DFC eu ensino a fazer? Eu pego o meu extrato bancário, explodo ele todo, somo as minhas receitas, coloco em cima no campo de receita. Depois eu somo, eu pego minha lista de despesas e vou colocando uma a uma e vou na linha correta aqui. Então vocês não vão identificar todas as vendas canceladas e lançar tudo aqui. Vocês vão fazer o contrário, vão lá pelo extrato e vão lançando um a um para vocês não se perderem, para não deixar nada lá para trás. Eu normalmente vou lá, lanço o tema e marco. Vou lá, lanço a transação e marco. Vou lá, lanço a transação e marco. Para ter certeza que eu lancei tudo do meu extrato aqui dentro do DRE. Então, o que é o DRE? Nada mais é do que uma classificação da sua movimentação financeira. Você está encaixando as suas movimentações financeiras em classes, em categorias, para que depois você consiga analisar melhor com o que você está gastando. Então, basicamente, o DRE é isso. É você ir lançando suas transações financeiras, né, que estão lá no seu extrato,
em cada um dos planos de contas, ou nos planos de contas, melhor dizendo, correspondentes, para você depois tomar uma ação sobre isso, né? Imposto, depois se eu abrir aqui, eu vou lançar imposto, despesas operacionais que eu tenho, gratificação, tenho custo de material, dentista, laboratório, para quem é franquia, royalty, fundo de marketing e tal. Então, eu vou lançando aqui as minhas despesas. Despesa de pessoal, mesma coisa. O que eu vou identificando lá, na verdade, no meu extrato, eu vou lançando aqui. O que é Prolabore, eu lanço em Prolabore. E outra coisa, se eu estou com o extrato de junho, eu vou lançar em junho. Se eu estou com o extrato de abril, eu vou lançar em abril. Isso para DFC, isso para fluxo de caixa. Então, basicamente, eu pego o extrato do mês e vou lançando nos planos de contas correspondentes, tá? No caso de pessoal aqui, ó, Prolabore, salário, 13º, INSS, FGTS, por aí vai. Na parte administrativa, é um pouco mais comprido, mas basicamente as despesas de ocupação, né, aluguel, energia, água, depois despesas de manutenção, escritório, material, viagem, enfim, a parte de banco, taxa, parte de consultoria, contabilidade, jurídico também, que são serviços terceiros, tudo isso eles vão lançar em despesas administrativas. Depois disso, a parte de comercial e marketing, né? Agência, produção de material, quem tem, marketing, feiras e eventos para quem patrocina algum, enfim. Depois, despesas de TI, internet, software, hospedagem de dados, sistema de gestão, enfim, vocês lançam aqui também. Ele sozinho vai calcular o EBIT, vocês vão lançar sempre na parte branca, tá? Para ele somar sozinho aqui o centro de custos. Ele depois vai dar diretamente seu EBITDA e o percentual dele. É aqui, pessoal, que vocês vão identificar a lucratividade que a gente fica falando nos treinamentos, né? A gente busca, para quem é franquia, 20% e para quem não é franquia, 30%. Porque basicamente a franquia aí gira em torno de 9, 10% de royalty mais FNP. Mas se vocês consultarem os dentistas aí de mercado com mais tempo de casa, eles vão variar com uma lucratividade aí entre 20% e 30% para cima. Receita financeira, eu já expliquei já, né, o que rendeu no banco daquilo que sobrou para você que você aplicou. Despesas financeiras aqui, você tem depreciação, amortização, os juros de financiamento, enfim, elas despesas são todas aqui. Vocês lançam elas aqui na parte branca também, dentro do centro de custos de despesas financeiras, no plano de conta correspondente. Ele já faz o desconto aqui e te dá o seu EBIT, e o EBIT seria a sua lucratividade final. A divisão de lucros de sócios normalmente leva em consideração isso aqui. A gente, quando eu aconselho muito para quem está montando empresa, ou quem já tem empresa, por exemplo, não tem isso ainda, fazer junto um termo de sócios. Termo de sócios é uma coisa que você pode registrar junto à junta comercial, junto com o seu contrato social, onde lá você tem regras de como fazer vários temas. Se um sócio sair, se um sócio falecer, como é que você divide lucro, você pode definir vários temas. A gente pode depois passar um modelo de termo de sócio para vocês, para quem quiser, pede na área VIP que a gente pode mandar um modelinho de termo de sócios. Para que isso? Contrato social seria como se fosse a identidade sua para quem pede, né? Muita gente vai fazer cadastro da empresa, né, com outro ente, enfim, alguma coisa assim, e eles te pedem para mandar o contrato social. Se você colocar no contrato social quanto você vai tirar de lucro, o que vai acontecer se eu morrer, além de ficar muito grande, às vezes ali você tem combinados ali que você não quer que fique público, né? Então, normalmente a gente divide eles em dois. Contrato social é um para você disparar e virar a sua identidade mesmo para quem pedir. E o termo de sócios é uma coisa interna, de novo, você pode registrar junto à junta comercial, mas você tem ali definido como é que funcionam as regras para várias situações que podem acontecer, dentre elas divisão de lucro. Olha, eu quero ter uma divisão de lucro trimestral. Então, eu contabilizo aqui no DFC o meu EBIT trimestral do último trimestre, né, janeiro, fevereiro, março, por exemplo, depois abril, maio, junho. No final do trimestre, em agosto, tem uma reunião, contabilizo o quanto que eu tive de EBIT e vou falar lá, olha, 50% a gente guarda para a empresa, os outros 50% a gente divide. De novo, cada um vai definir uma regra, né? 25% eu guardo para a empresa, 75% a gente divide como lucro. Cada um tem uma regra e aqui nessa linha é que vocês vão fazer a divisão de lucros. Os investimentos, vocês vão tirar daquilo que vocês estão juntando na empresa. A empresa ela tem que ter caixa, né? Até para situações complicadas. E aí vocês vão usar a caixa da empresa para poder fazer, né? Ou eventualmente uma decisão de fazer investimentos. Eu não vou entrar muito em detalhe agora sobre esse tema de usar a caixa da empresa, pegar empréstimo, o que é melhor e tal.
eu sempre defendo a empresa ter algum tipo de caixa para não passar apertado, e eu defendo a gente usar esse caixa para capital de giro. Mas para investimento, Alexandre, o Cláudio pode falar a opinião dele aqui também, algumas coisas a gente concorda, outras a gente discorda, né, amigo? Faz parte, né? A unanimidade ela é burra. Mas eu uso muito reserva para capital de giro e eu uso para investimentos onde eu espero o retorno. Esse meu retorno tem que ser maior do que os juros que eu pago para o banco. Então, para mim, faz sentido trabalhar com dinheiro terceiro, né? E eu pego aquele lucro e vou construir patrimônio meu. Essa é a maneira como eu e meus sócios a gente enxerga a empresa. Mas sempre lembrando que a empresa tem que ter caixa, senão ela quebra, né? Você não vai ter sempre geração de caixa nos meses, né? Uma época de vacas magras aí pode jogar você pro buraco para você fechar. Então, Tem, tem, esse tem uma pessoal. frase, só Vai lá, rapidinho, lá. Ale, tem uma frase que do velho da van, que eu sempre uso, sempre falo. Dono pobre de empresa rica. Deixe sua empresa com caixa, deixe sua empresa bem estruturada, bem equalizada financeiramente, que ela sempre vai te render frutos. O maior erro do empresário é ele achar que todo lucro é dele. Não é. Use esse dinheiro para gerar caixa, use esse dinheiro para quitar empréstimos, para deixar de antecipar recebíveis, para eliminar juros, mas não coloque no seu bolso, porque tirar dinheiro da empresa é muito fácil. Colocar é muito doído. Então, se você deixar o seu negócio, a sua galinha dos ovos de ouro sempre muito bem sustentável financeiramente, com caixa adequado, ela sempre vai te render frutos. Agora, se você fica naquela ânsia de retirar dinheiro o tempo todo e deixar ela sempre no limite, na hora que você oscilar o faturamento, e isso é uma verdade, né, do empresário, que você vai oscilar em algum momento, você vai sentir dificuldade porque você não fez reserva financeira. Então, o Ale falou aqui do acordo de sócios, né? No acordo de sócios você pode prever, inclusive, que uma parte do lucro ele vai ficar para a empresa, outra parte vai ser distribuída, mas sempre a empresa precisa ficar com uma parte desse lucro para gerar caixa e gerar novos investimentos. Eu sempre me uso como exemplo porque todas as minhas clínicas e os meus outros negócios, eles foram construídos com a lucratividade das primeiras empresas. Né? Então a gente determinava uma retirada, a empresa gerava caixa para gerar novos investimentos. Então, eu não precisei tirar do meu bolso para fazer investimento em outros negócios, porque eu gerava caixa para aquele negócio pagar o investimento do outro. Tá? Então, esse conceito é muito importante a gente saber exatamente o que que a gente pode e o que que a gente não pode tirar do nosso negócio. E é isso mesmo, hein? Dono pobre de empresa rica. Ter dinheiro na empresa é uma tranquilidade até para a gente, na verdade, né? Poder dormir à noite, na verdade, e não ficar fritando com as variações de mercado. Vou usar dois exemplos aqui com relação à geração de caixa, que eu acho que são fundamentais. Assim, na época da pandemia, eu lembro que eu tinha que vir para Salvador, eu não morava em Salvador na época, e eu tinha que vir para Salvador de vez em quando, até para ver como é que estavam os pontos nossos, né? Os shoppings todos fecharam, a gente demitiu uma quantidade de gente, o supervisor na época passava nas lojas, tiravam fotos, checava e tal, mas, poxa, eu tinha que vir de vez em quando aqui para ver como é que estavam as coisas, né? E eu lembro que eu chegava, por exemplo, no shopping, né, tudo mofado, já acho que a gente tem essa história já aqui, tudo mofado, os produtos mofados, o ar-condicionado não funcionava, né, muita umidade, tudo mofado, a gente limpando e tudo mais e tal. Você andava pelos corredores, por exemplo, e via as vitrines vazias de gente desmontando a loja. O que era aquilo? Veio a pandemia, não tenho caixa, morri. E o mercado é cruel. Não tem caixa, morreu, acabou. Acabou a brincadeira, não tem o que fazer. Então, caixa, por isso que a gente fala muito em caixa é rei. Caixa é fundamental. Você conseguir, quando sobra, né? Primeiro você trabalhar para sobrar, né? E depois, quando sobrar, você ter a maturidade de não tirar tudo para você e guardar, ele é fundamental para momentos não tão bons, né? Épocas de vacas gordas e vacas magras. Não tem nenhuma empresa que tem só vacas gordas. Toda empresa tem vaca gorda e vaca magra e é cíclico. A esperteza do empresário é ter caixa para passar pelas vacas magras. Então, é fundamental. Então, eu vi gente fechando, é triste, mas é gente que não se preparou para isso. E eu acabei de falar uma coisa que, na verdade, que eu acabei de lembrar um caso aqui que eu acabei não executando do jeito que eu falei, que é a teoria, né? Caixas a gente usa para capital de giro, né? Para momento de vacas magras. Investimento usa empréstimo em banco para não depreciar seu patrimônio e tal. Joga aquilo como lucro seu, vai construir patrimônio seu, na verdade, você faz melhor.
E eu sempre falo, e eu coloco os juros do banco como cálculo de payback, né? Estou pegando aqui o empréstimo, vai me retornar, o investimento vai me retornar em tanto tempo, já contando com juros de banco. Só que, por exemplo, na Loxtane, a gente abriu uma loja no final do ano passado e vamos abrir agora uma em outubro, com dinheiro de caixa. Não estou fazendo o que eu acabei de falar, na verdade. Mas por quê? Porque eu tenho caixa, né? A gente entendeu ali que, como a empresa estava muito saudável financeiramente, não precisava de pegar empréstimo do banco e jogar juros em cima. Então, é uma decisão também estratégica, né? Numa reunião de sócios, sentamos, vimos o balanço. Não, calma aí, dá para a empresa suportar esse crescimento? Dá. E fomos lá, decidimos não pagar dinheiro em banco e a gente mesmo se financiou. Então, mas a teoria normalmente ela fala isso, né? Capital de giro é com caixa seu interno e para crescimento, para investimento, obviamente, você usar empréstimo de banco e tudo mais, o investimento tem que fazer sentido com juros de banco, né? É isso. Pessoal, eu falei muito rápido aqui, porque eu queria, que a minha ideia, na verdade, era abrir para perguntas aqui, na verdade. Se eu falei muito rápido, vocês me perdoem aqui, mas a ideia era realmente não dar a aula propriamente dito, as aulas estão gravadas, mas basicamente passar um pano em cima de tudo, assim, para que vocês pelo menos entendessem um pouquinho como é que é a dinâmica dele. Ah, uma coisa legal antes de abrir para as perguntas aqui. Todo mês você vai fazendo. A graça do DFC, do DRE, é justamente analisar a soma do ano. Year to date é a soma do ano até aquela data, tá? Então, às vezes um mês você fechou fora, outro mês você fechou dentro. Eu sempre no final eu olho como é que está meu acumulado do ano para orientar minhas ações. Eu hoje estava analisando junho. Hoje separei um pedaço da tarde para analisar meu DRE de junho. Não é nem meu DFC, meu DRE de junho. E aí eu fui lá, analisei junho, como é que foi, tudo mais e tal, vi os pontos prós, os pontos que eu tenho que melhorar e tudo mais e tal. E na sequência eu já venho na última aqui, que é a soma do ano. E aí eu consigo ver o seguinte, não só a variação de junho, mas como é que eu estou no ano. Quais linhas que eu preciso, dentro do que eu planejei fazer, dentro do meu budget, dentro do meu orçamento, quais linhas que está fora e quais linhas que estão dentro, quais linhas que eu tenho que dedicar um pouco mais de esforço para poder reduzir o custo, teoricamente, e quais linhas eu estou bem e não preciso mexer muito nelas por agora. Por exemplo, aqui, ó, se eu puder fazer uma. Vamos supor que isso aqui é fictício, né? Vamos supor que seja real. Vamos supor que isso aqui fosse acumulado de todos os meses para trás. Como é que eu analiso aqui? Ó? Analisei junho, ó, tive 58 de margem de contribuição. Eu e o Cláudio, a gente compara o meu e dele de vez em quando. Cara, sempre tem que buscar uma margem acima de 50. E aí, quando eu não chego, primeiro eu coloco os controles e o segundo, o que que a gente faz? Camila, Camilinha, Tá viva, Camila? Oi, voltei. Se a margem de contribuição tá ruim, o que que a gente faz? primeiro eu instalo as ferramentas de controle aqui, controle de dentista, controle de laboratório, para ver se não tem nada escapando. Mas se ainda assim não funcionar, a minha marcha estiver fora, o que que eu faço? Tem que reduzir. O custo Reduzir variável, custo. o Mas cu- reduzir sempre. Mas se eu já coloquei as ferramentas de controle, mesmo assim não estão andando, sabe qual que é a solução para você jogar isso aqui acima de 50 pontos? Precificação. Seu preço está baixo. Se sua margem aqui estiver abaixo de 50, o seu preço está baixo. Você tem que aumentar seu preço. Tem que Ou, melhorar, tem ou, sempre que ir subindo um pouquinho, ver aonde eu posso aumentar em cada produto. ou reduzir os seus custos aqui, igual você comentou. Mas aí, olha só, por isso que eu quis andar rápido com relação à explicação da ferramenta, para ir com vocês para a parte de análise. Tá? E depois, se vocês quiserem, a gente pode entrar mais no detalhe também. Mas olha que legal. Se minha margem não está dando 50 pontos, primeira coisa é colocar as ferramentas de controle. Controle de laboratório, ver se eu não estou tendo repetição demais. BID, para ver se eu estou contando certinho com os laboratórios. Dentista, planejando ver se não está em ociosidade. E por aí vai. Beleza. Mesmo assim, minha margem já está abaixo de 50, preço. Meu preço está baixo. E aí, eu posso tanto aumentar preço, como eu posso reduzir custo, igual você comentou. Eu também consigo 50 aqui também. Mas olha só como estratégia. Eu, Alexandre, uso a seguinte estratégia. Eu falo muito de preço versus valor. Eu acredito muito que eu só compito preço se eu não tenho nada para oferecer de valor, né? E eu já falei já, todo mundo que entrou na briga de preço quebrou.
Nesbla, para quem é mais antigo, Insinuante, Ricardo Não, Eletro, não Casas conheço. Bahia, Mesbla eu o não conheço. Cláudio é mais novo. Pois é, eu conheço já, eu frequentei muito a Mesbla quando era criança. Mas o, mas assim, quem competiu o preço e não tem valor, obviamente, né, está fadado a passar apertado amanhã. Então eu sempre busco valor. E como é que você gera valor? Se eu comprar material porcaria, é difícil de eu gerar valor, de eu gerar produto bom. Vocês concordam comigo? Se eu contratar dentista recém-formado ou não pagar bem dentista, eu não vou conseguir reter os bons. Como é que eu produzo uma prótese Esquisito. boa se eu tenho material ruim, se eu tenho dentista ruim? Então, estrategicamente, se eu acredito que valor é um caminho que eu quero seguir na empresa, eu não quero, eu tenho, obviamente, eu não pago 1 milhão para cada um, mas eu tenho uma tabela que eu pago melhor que mercado, eu faço a mesma coisa no L'Occitane, e isso vale para toda empresa, tá, pessoal? Por isso que a gente fala que a gente começa pela gestão estratégica. O que que eu quero na minha empresa? Missão, valor e o planejamento seu estratégico. Para onde eu quero correr? Visão, missão e valor. Para onde eu quero correr? O que que é a minha empresa? Se eu acredito realmente que eu vou vender valor e não vou competir preço, então tem que praticar aquilo. Como é que eu pratico? Eu não posso comprar o pior material, não estou gerando valor. Eu não posso contratar o pior dentista ou pagar mal o meu dentista ou pagar ele fora da data. Eu não estou gerando valor. Vocês entendem onde que as coisas estão amarradas? Se isso é um conceito para mim, eu vou executar aqui. Se isso está executado, se eu tenho um planejamento de pagamento de dentistas um pouco acima de mercado, ou seja, eu tenho retenção, não tenho turnover alto, compro material dentro daquilo, eu já comentei com vocês, meus materiais são divididos com os dentistas em quem com que comprar. Eu não compro qualquer coisa. Eu tenho uma lista de materiais definido com eles. Para quê? Para eu poder cobrar deles qualidade. Senão, eu não consigo, se eles não participarem da decisão, eu não posso cobrar deles qualidade. Então, se eu faço tudo aqui no fundo e ainda assim está dando menos 50, meu preço está baixo. Aí, Camilinha, entra a tabela de precificação. Eu tenho que necessariamente aumentar preço, senão meu negócio não vai andar. Não dá certo. A maior parte das pessoas que a gente vai começar a analisar DRE é aqui que elas travam. Tem muita gente que tem medo de subir preço e o que que faz? Vou cortar material no mais barato, vou baixar minha tabela de dentista, vou pagar menos, vou pagar menos laboratório e começa a contratar laboratório fudido, material fudido, dentista fudido. Isso é o início do fim, na minha opinião, tá? Aí Você você se começou a nivela por competir, baixo. você começou a competir preço e começa a não entregar produto bom. Aí todo mundo vai começar a te conhecer como um cara que entrega produto ruim. É barato, Eu já mas é fiz ruim. isso, já contratei, por exemplo, que serve de aprendizado, né? Vocês estão falando aí, agora eu lembrei. Um, um protesista, tipo, não era recém-formado. E aí, nossa, foi prejuízo grande. Eu já Porque, comentei com ah, vocês não, aqui. ele cobra, Ah, ah, é mais desculpa. barato. Ah, encontrei, ele só tem 1 ano, mas conversamos, fizemos uma entrevista, não, falou super bem e pá. Eu falei, meu, não, vai ser assertivo. Aí tiramos um mais caro, colocamos um mais em conta, fizemos o teste. Meu Deus, foram 2 meses que, olha, porque aí a gente tem um tempo, né, que ele começa a trabalhar e o trabalho vai, aí os trabalhos começam a voltar. E aí a gente entende, não, não é repetição, não é remontagem, não é isso, não deu certo. Fala, meu Deus, onde que a gente errou? E aí vocês falando agora, aí a gente entende, tá? Contratei um cara num preço melhor para mim ter, né, mas acabou que não foi assertivo, foi prejuízo. Em inglês, eu morei, para quem não sabe, eu morei 2 anos em Nova York, assim, e uma das coisas que eu aprendi lá, uma frase que eu aprendi lá, na verdade, que eu gostei muito, eu trouxe para minha vida, é You get what you pay for. Você tem por aquilo que você paga. Não tem como você entregar coisa boa pagando baixo. Pô, Alexandre, você está defendendo pagar uma fortuna para os dentistas? Não. Vocês vão ver que toda hora que eu estou falando Meio mercado, termo. mercado, 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 mercado. Não estou falando para a gente pagar muito fora do mercado. Mas paga o mercado no mínimo para você ser competitivo, para você exigir que quem está com você é bom. Se você pagar abaixo, você não consegue exigir que os caras sejam bons. Material, a mesma coisa. Eu não estou falando para pagar sem fazer o bid, para quem assistiu as aulas de compras, sem fazer negociação. Não. O Cláudio comentou aqui da negociação que ele está fazendo com a Sim. A gente também, eu negocio pra caramba. Mas
dentro daqueles produtos definidos com os dentistas. Eu não entrego para ele produto porcaria, porque senão eu não consigo cobrar dele depois qualidade na entrega. Meus laboratórios, eu faço BID também, mas eu não uso laboratório mais barato. Eu uso aquele que passou e que trabalha comigo, que eu sei que entrega no prazo e com qualidade é, combinada com ele. Porque a gente sabe que, né, prótese eu posso ter uma prótese de 1.000 e de 50.000, né? Dependendo do que eu vou usar. Mas dentro daquilo que a gente está se propondo a entregar, naquele preço que a gente está vendendo, o laboratório tem que me entregar naquela qualidade. Ele não pode me mudar o tipo de dente, por exemplo, e ser desonesto comigo. Ele não pode deixar de usar STG, por exemplo, para um protocolo onde é combinado usar o STG para caracterizar a gengiva, né? Enfim, eu não vou entrar no detalhe aqui, senão a aula rende mais. Mas eu quero só fazer esse link com vocês nisso. Fez o DRE, sua margem tem que dar acima de 50. Se não deu, a chance é muito pequena de você atingir os 20 aqui embaixo. Quando vocês clicam aqui no 2, pessoal, no 1, aliás, ele fecha tudo já, tá? Só para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, é muito difícil você atingir os 20 aqui embaixo, os 20 aqui no EBIT, desculpa, se não atingir os 50 aqui, tá? Claro que tem gente que consegue, eu já vi DRE assim. Por quê? Pô, o cara ele está montado num imóvel que é dele, ou seja, ele acabou não colocando aluguel aqui. A energia é o gato da casa do pai dele que fica do lado. Isso é caso real, tá? Pô, não entra um monte de despesa aqui, deveria entrar. É um negócio, deveria entrar essas despesas também, né? Ele ali está deixando de rentabilizar o imóvel dele, né? Deveria entrar um aluguel, mesmo que ele pague para ele mesmo, mas ele deveria cobrar o aluguel dele, né? Enfim, mas em vias normais é muito difícil você não chegar com 50 aqui e conseguir a lucratividade que você deseja aqui embaixo. Então, essa é uma das coisas do DRE para observar. Depois disso, vai lá, Claudio. Eu só queria fazer alguns comentários. Ale, sobe só mais um pouquinho aí nas linhas. Ah, já tá, né? Já tá em cima. Gente, ó, lá no nosso conteúdo, a gente tem aulas falando de cada linha desse DRE, tá? Então Cada vamos plano de aqui, ó. contas, cada plano de contas, Cada plano de contas aqui. cada branquinho desse aqui tem uma forma de você controlar para colocar ele dentro da sua meta. Exatamente. Então, o que que a gente sugere? Aqui agora, eu acho que vocês já conseguiram ter uma noção da estruturação desse DRE, tá bom? E aqui, ó, nessa coluna D, a D, Ale, é o objetivo, né? Ou seja, são números que a gente entende que são saudáveis para o nosso negócio e são reais, tá bom? São números que são atingíveis, que a gente consegue performar dentro desses números, tá bom? Mas o que que é importante? Se vocês montarem o DRE de vocês e não encontrarem os números dentro desses objetivos, vocês precisam assistir às nossas aulas para tratar de cada tema. Tá bom? Então, por exemplo, meu dentista está destoando dos 17% que a gente preconiza ali. Entendam por que que ele está variando? Vão e assistam a nossa aula de gestão de dentistas, porque lá a gente dá uma solução de como controlar a ociosidade. Laboratório está muito alto. A gente fez um exercício recentemente com a Silvia para analisar o custo de laboratório dela e tentar buscar uma possível solução, que é renegociar com o fornecedor, né? Então a gente consegue encontrar alternativas ali para mexer nesses custos. E aí não deu lá em cima, nós vamos voltar e como o Alexandre falou, vamos reprecificar o nosso tratamento. Como que eu vou reprecificar o nosso tratamento? Exatamente analisando esses meus custos variáveis, né? Para a gente encontrar uma rentabilidade acima de 50%, porque a precificação, gente, nada mais é do que o reflexo do EBITDA, ou perdão, do DRE. Tudo que consta na nossa precificação consta no nosso DRE. O custo do dentista, o custo do laboratório, o custo dos produtos. Então, tudo isso consta na nossa precificação. Então, a precificação precisa ser o espelho do DRE e vice-versa. Eles precisam estar em sintonia. É lógico, né? A gente tem produtos que eu vou conseguir ter uma margem melhor, outros uma margem muito apertada, isso pode variar. Ele não vai ser exato, mas ele precisa estar dentro de uma coerência, né? Então, Camila, você falou que analisou precificação, né? É o primeiro pilar aqui, né? Porque a venda, que é o primeiro pilar aqui de receita, ela vai acontecer se eu tiver uma precificação correta. Então, se você não tiver uma precificação correta, se você não entender
qual que é a sua precificação, a sua margem de contribuição fica muito dúbia, você não consegue entender exatamente qual é essa sua margem de contribuição, entendeu? E aí, para cada linha, a gente tem um tratamento. Eu vou tratar o aluguel? Não, né? O aluguel, o que eu posso fazer é uma renegociação, né? Então, eu não consigo te dar muita solução para isso, né? Ó, vou mudar de lugar, e aí envolve outras coisas. Mas, por exemplo, nos custos principais e os variáveis, a gente consegue dar alternativas para vocês buscarem eficiência dentro desse patamar que a gente entende ser saudável para o negócio, tá bom? E da onde a gente tirou isso, né? Foi da nossa cabeça? Foi, Ale? A gente não, acordou um dia e falou assim: ah, eu acho que dentista deve girar em torno de 17 ou 20% no máximo. Foi, não foi, Não, não? não, não foi. A gente analisou vários DREs, inclusive os nossos, né? Exatamente, Camila, fazendo precificação. É, mas a gente analisou o DRE de muita gente, tá? Para a gente entender o que era saudável e o que não era, o que é possível de se fazer e o que não é possível. Eu posso chegar aqui para vocês e falar assim, gente, ó, a partir de amanhã, 10% custo de dentista, beleza? Beleza. Vocês vão lá, corta um monte de dentista, te dá um monte de reflexo de atendimento. Não, então são conceitos que a gente usa, que a gente ensinou muita gente e que a gente comparou os resultados para poder chegar nesses parâmetros, entendeu? Então, assim, tudo isso tem metodologia, tudo isso tem estudo que a gente fez durante muito tempo para entender que esses números são factíveis, tá? Ai, Claudio, mas eu não consigo. Tá bom, se você não consegue, a gente precisa entender aonde está o problema e poder equalizar isso, tá bom? A cada 2 meses, pessoal, a gente vai ter uma reunião chamada Checkpoint. O que que é isso? A gente vai reunir, um de nós três vai reunir com vocês para a gente poder falar um pouquinho como é que, né, como é que está evoluindo, vocês estão aplicando alguns temas e tudo mais. A ideia, de verdade, com todo mundo a gente falou isso, é ajudar vocês aí a performarem melhor. E a ferramenta que a gente mais vai olhar com vocês é o DFC ou o DRE, para quem conseguir fazer o DRE. Por quê? Porque aqui não tem choro, não tem interpretação, não é subjetivo, não é nada. Aqui é direto na veia. A gente vai entender aonde que é o ponto e vai sugerir alguns temas para vocês para justamente melhorarem aquilo que vocês estão sofrendo mais. Eu comentei aqui dos 58% da margem de contribuição, mas olha só, essa linha R aqui, essa coluna R aqui, eu já coloquei com fórmulas aqui, que dependendo do que você colocar aqui no objetivo, aqui também é exemplo, tá? Vocês vão colocar, a gente tem uma aula que a gente sugere os números aqui, é, mas obviamente para cada realidade pode mudar um pouquinho, mas a ideia é que aqui ele vai comparar com o que você colocou no objetivo e vai colocar verde ou vermelho. Verde está dentro, vermelho está fora, né? Como é que eu faço com o DRE? Como é que eu começo a analisar ele? Uma vez que eu preenchi, agora eu vou analisar ele. Como é que eu analiso ele? Eu comentei com vocês, eu analiso primeiro o do mês, depois eu analiso no acumulado do ano. Quando eu analiso o acumulado do ano, eu estou vendo aqui, olha, eu não olho linha a linha, não olho plano de conta, branquinho a branquinho aqui, né? Não precisa fazer isso. O que que eu faço? Eu venho aqui do lado e olho. Olha só, né, de novo aqui é fictício, mas vamos supor que aqui fosse real. Olha meus custos variáveis. Estão todos dentro do meu objetivo, que é corroborado pela informação que eu estou com a margem de contribuição acima de 50%. Isso é verdadeiro? Tchau. Vamos embora. Mesmo que tenha alguma oportunidade aqui dentro, cara, vamos embora. Já chegou dentro do que eu me propus a fazer. Não perde tempo mexendo com o verde, né? Olha aqui, agora eu vou vir para os meus custos fixos. Meus custos fixos, todas as linhas estão vermelhas. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Essa linha, por exemplo, está vermelha, esse preço pessoal, eu abro ela e comparo com meus objetivos que vão estar descritos aqui e vou ver, na verdade, o que está escapando. Se minha despesa de pessoal está escapando, talvez minha estrutura está muito inchada, preciso desinchar ela, né? Minha despesa administrativa escapou também. Ué, para mim deu uma travada aqui. Estamos te ouvindo, Ale, estamos te ouvindo. Não, deu travada na planilha. Ah, Ela não tá. tá, ela não tá abrindo e fechando mais aqui. Mas, enfim, despesa administrativa, que tem o aluguel, que tem energia, que tem água e tudo mais, é, eu tenho soluções para cada uma das coisas. Para tudo, coloque uma coisa na cabeça de vocês, para tudo é possível fazer redução de custo. Pô, mas eu tenho aluguel, já contrato, não tem como reduzir. Tem sim. Chega com o dono, tem uma estratégia de negociação mais pesada, dependendo do dono, uma renegociação de ameaça a sair. No shopping, para quem é de varejo, a cada um ano ou dois, eu tenho que ir lá sentar com o shopping e falar que eu estou saindo.
É caríssimo montar uma loja, é muito mais caro que montar uma franquia de dentista. E para sair é caro também. E mesmo assim, já é uma rotina. Eu tenho que sentar e ameaçar sair para eu poder conseguir negociar aluguel. Então, não é não é travado, não. É possível a gente mexer em alguns temas. Isso vale para negociação com seu escritório jurídico, com a sua contabilidade, com a sua consultoria, e por aí vai. Comercial e marketing. Quanto que eu estou determinando para investir no Facebook e nos eventos? Eu tenho na minha cabeça 4%, por exemplo, do meu faturamento é com despesa comercial e marketing. Não pode passar disso. 5, quando eu estou muito querendo fazer um teste, por exemplo, e querendo dar uma bombada no mês seguinte. Então, o que eu faço? Se eu faturei aqui, no caso de junho, aqui tem 122 mil. 4% disso é que eu vou investir em julho. Se eu quero tentar fazer um teste melhor, eu invisto 5%, por exemplo. Mas é essa despesa que eu deixo lá determinado para a minha agência de marketing usar, não mais do que isso, para eu fechar dentro. E vou acompanhando os indicadores de marketing, que também tem aula para isso, para saber se eu estou conseguindo aproveitar aquele dinheiro da melhor forma possível. Mas não deixem estourar, determinem, se vocês acompanham, vocês conseguem determinar quanto dinheiro vocês investem para cada uma das linhas. TI, escapou TI, corta software. Está usando todos os softwares? Ah, mas esse aqui é bom ter. É bom ter, é diferente de eu usar. Né? Eu estou com software, mas ninguém usa ele aqui. Pô, mas ele é massa. Tá, mas ninguém usa. Se ninguém usa, corta. A gente tem que ter menos sentimentalismo para os temas e mais razão. Vocês aqui estão brincando com os números, na verdade, aqui fazendo esse número final aqui, ó, de EBIT, de debit, dá certo. Então, para isso, cada uma das linhas tem que fechar dentro do objetivo de vocês. Eu vou fechar aqui, tentar abrir de novo depois, só para mim travou ali, não estou conseguindo mexer mais na planilha. Mas, pessoal, a gente danou a falar aqui. Alguém tem dúvidas sobre algum tema, alguma pergunta? Estou vendo um monte de gente balançando a cabeça, fico feliz com isso. Mas dúvidas, para quem está com a câmera fechada, alguém quer comentar algum tema? Vocês conseguem sugerir uma percentual para as despesas? Tem sugerido, Camilinha? Já tem. Para cada linha tem uma sugestão, Camila, que é o que eu expliquei. O que a gente acha factível para o nosso negócio, né? Algumas coisas vão variar. Aluguel, por exemplo, né? Dependendo da região, você vai ter um aluguel mais caro, mais barato. Aí isso é difícil da gente prever. Mas a gente entende o que é saudável para um custo de ocupação, por exemplo, tá? É... Ah, e se esse custo de ocupação estiver muito alto, eu tenho que mudar de lugar? Pode até ser, mas no primeiro momento não. A gente precisa aumentar a venda para que esse custo de ocupação represente menos no nosso faturamento, entendeu? Mas, meu, não tem jeito. Talvez eu já tomei decisões desse tipo de, não nas clínicas, mas num outro negócio, de ir para um outro ponto, né? Um ponto mais barato que estivesse mais dentro da minha realidade. Mas a Para quem gente sim apresenta todos os percentuais, tá? tá na tela, inclusive, aí, vocês conseguem ver? Aqui, Sim, ó, sim, sim. para clientes que faturam menor, a gente sabe que tem mais dificuldade de fechar uma lucratividade maior. Aqui a gente já contemplou para quem é franquia, tá, pessoal? Então, para quem não é, teoricamente, tem que acrescentar aqui mais 9, 10% aqui na margem de contribuição. E obviamente aqui embaixo também, né? Mas isso reduzir aqui dos 42. Então, para quem não é franquia, aqui a despesa operacional tem que dar 32 para quem fatura próximo de 150 ou mais, e para quem fatura próximo de 150 ou menos, aqui tem que dar 35. Mas basicamente aqui, para cada centro de custo, a gente tem uma sugestão de valores que vocês devem perseguir. E, de novo, para cada uma dessas linhas, a gente tem as ferramentas, tem os controles, tem algumas técnicas, algumas boas práticas que a gente divide com vocês aqui para vocês chegarem nesses valores. Se vocês fazem um DFC e comparam com esses valores, alguma desses centros de custo vão ficar vermelhinho. Aquele ficar vermelhinho é onde você tem que atuar. A brincadeira basicamente é essa: é fazer o DFC, colocar os objetivos e ver o que ficou no vermelho. O que ficou no vermelho, você vai assistir às aulas que estão no vermelho e implementar os controles para poder melhorar aquilo ali. De novo, né? Para quem não é franquia, tem que tirar 9% aqui da linha de despesa operacional. Então, aumenta aqui 9% de tudo. Quanto mais vocês ficam longe do break-even, mais essa margem aumenta. Por quê?
porque o custo fixo ele não altera muito, né? Então, esses valores começam a baixar muito, fica bem menorzinho. Quanto mais você fica longe do break-even, esses valores de custo fixo começam, em percentual começam a cair demais e, obviamente, sua lucratividade começa a aumentar mais. O grande desafio sempre é ficar longe do ponto de equilíbrio. Por isso que quanto menor ele, melhor, e quanto mais você vende, melhor. Quanto mais longe do ponto de equilíbrio você tiver, melhor. Respondido, Camila? Sim, respondido. Ficou mais claro agora. Mas você viu os percentuais lá, né? Sim, sim, eu vi. É que como vocês estavam trabalhando ali com valores aleatórios e tal, e aí eu falei, de repente, colocou aquele ali para aquele momento. Mas eu entendi. Eu peguei um extrato qualquer, um pedaço do extrato, e fui lançando lá para mostrar, para gravar a aula de preenchimento da planilha. Então, por isso que ali tem Uhum. valores, né, que nem casam às vezes, muitas vezes com o percentual que deveria dar. Era mais para mostrar como preenche a planilha. Mas na hora que vocês preencherem, vocês vão ver que não vai fugir muito disso. As linhas que fugirem, obviamente, vocês têm que correr atrás dos controles, das boas práticas para poder não deixar escapar. Letícia, você que não é do financeiro propriamente dito, mas é uma empresária de mão cheia, fez sentido aqui? Tudo certo, fez sentido, sim. Você tinha Hoje mexido eu... com DRE já, Alex? Sim, aham. Vocês fazem? Até a gente faz, aham, e eu uso uma ferramenta que, após a gente fazer a conciliação, tudo, né, do que é dos recebíveis e pagamentos, ele faz para mim sozinha, DRE. É um Então, RP, né? Como é que chama o RP? o Nibo. Ah, um Nibo. Legal. Eu não conheço ele muito, ele não. É bom? Você gosta? Ele é uma ferramenta bem completa e a minha contabilidade, ela apresenta num BI também. Ah, legal. Ah, Então, isso é bom. Ela vira um BPO financeiro seu também, né? é. Agora, na verdade, você falou que eu não tenho lida com financeiro, mas na verdade até maio fui eu que cuidei do financeiro da clínica. Ah, é? Aham. Eu falei Então, bobagem, Let's. mas agora que a gente estruturou um pouco mais e tal, eu tenho BPO, né? E acabei delegando para conseguir fazer realmente essa análise mais estratégica, né? Então, Eu tenho BPO também. É, facilita muito a vida, claro. Mas aqui, por que a gente insiste que vocês preencham a primeira vez, pelo menos? Para vocês terem uma noção da dinâmica do negócio. Para quem nunca teve contato nada com a ferramenta, preencher uma vez é importantíssimo para vocês entenderem custo fixo variável, ponto de equilíbrio, o que que ajuda, porque depois vem a parte da análise. Mas se você não entende a mecânica por trás da montagem, que não é complicado, vocês viram que é bem simples, né? Basicamente pegar o extrato e fazer e colocar ele nas linhas correspondentes. Mas é importante, por exemplo, cobrar do BPO lançar tudo. uhum. Eu, de vez em quando, pego uns gatos do meu BPO, por exemplo, de algum lançamento que ele esqueceu, por exemplo, né? Então, a gente tem um controle mais pesado, assim, como eu pago todas as contas, então eu sei o que entrou, o que não entrou, os valores maiores, eu busco eles dentro da RE para ver se estão lá, né? A Regina perguntou qual é o nome da ferramenta, ela falou Nibo, mas tem várias, viu, Regina? Tem F360, tem a Conta Azul, tem o OMIE, que eu gosto. O F360 e o OMIE são os dois que eu mais conheço e mais gosto, assim, mas tem vários. Eu tentei usar o OMIE, até para o OMIE eu uso ele para o estoque, mas eu achei ele mais complexo do que o Nibo, na verdade, com menos funcionalidades. Eu achei, tipo, Jura? eu achei o Nibo mais completo, só que daí não tem estoque. O problema do estoque é um problema sério, né? Seríssimo. É. Meu Deus do céu. Seríssimo. Isso também é um outro ponto que a gente, mesmo com o OMIE, a gente sofre, estoque a gente sofre. Mas, Lê, posso te falar uma coisa? Assim, o controle de estoque é importante, mas veja o quanto ele é representativo no seu custo para você dedicar É, tanta energia, tá? ele não é tão representativo mesmo. Exatamente. Diferente do implante, tá bom? Tá. Implante e componente, sugiro que faça um acompanhamento muito de perto, controle de entrada e saída, para qual paciente que foi aquele implante, isso é importante, tá bom? Agora, o material de consumo ali de dental,
é importante ter um controle. Eu sempre falo uma coisa para as pessoas. É, você precisa olhar tudo para que a sua equipe entenda que você está olhando. O que você está olhando, a periodicidade que você está olhando, ela não precisa saber. Então, o controle de estoque de insumo ali do dia a dia, ele é bem difícil de ser controlado, porque às vezes você tem produto que demora um mês e meio para ser consumido, né? É uma resina, essas coisas. Então, veja, eu não estou falando para não controlar. Controle, é importante você saber o quanto você está usando, quanto você está consumindo, mas se ele não destoar muito ali do seu percentual de custo, talvez seja muito mais importante você focar ali no controle de dentista, no controle de laboratório, esse vai te dar muito mais retorno e ele representa muito mais o seu faturamento, entendeu? Perfeito. Acho uma ótima dica. Acho que é o caminho mesmo. Eu sei que talvez o Ale até não concorde com o que eu falei. Eu concordo com a filosofia, sim. É porque eu tenho na minha cabeça, na verdade, que tem algumas coisas que eu preciso fazer. E controle de Sim, estoque, por exemplo, é uma delas. Mas eu concordo 100%. Eu tenho um quadro dentro do meu almoxarifado, posso mostrar para vocês depois. Até a turma da compra tirou foto dele anteontem, me visitando aqui. Anteontem, não, semana passada. Entrada e saída, implante e componente tem que ser chato, porque eles são caros. é. Você não pode perder. Os outros, eu tenho mais ou menos um acompanhamento do custo de material. Eu Do tenho, eu consumo, tenho né? no Excel, mais para ajudar as meninas a fazer os pedidos, e eu tenho o tema do consumo. Então não pode escapar. Se escapar, é porque eu sei que alguma coisa de estoque está acontecendo. Aí eu vou atrás. Se não, entendeu? É um controle meio indireto do tempo. E aí entra o que eu falei. As pessoas precisam saber que tem controle. O que que você vai fazer com esse controle já são outros 500. Então, a partir do momento que tem controle, seja um controle de entrada e saída ali do almoxarifado, do espaço físico que você tem, as pessoas vão pensar duas vezes antes de desviar, que é o que a gente se preocupa, né? Agora, se você vai usar esse controle, se você vai afinar ele, se você não vai, eles também não precisam saber, né? Mas ter esse controle é importante. Agora, implante componente, experiente, fui gerente de suprimentos, tomei na cabeça por falta de controle de implante e componente, tá bom? Tomei na cabeça, aprendi ali na dor mesmo. Então é muito, 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 muito importante controlar isso, tá? Machuca o lucro direto, né, na veia. Machuca demais. Claudinha, você resolveu o seu tema de DRE, Claudinha? Cláudia tá dormindo. Tô não. Estou prestando atenção e fazendo comida e comendo. É bom Boa. demais. Põe o Paulo pra fazer comida, meu. Você não pode fazer. Olha lá. Ah, então. É isso aí. E Isso aí. Paulo, boa noite. Boa noite. Eu A não. Claudinha foi uma que assumiu o tema do DRE e do UFC, né? Aprendeu a fazer e agora não consegue ficar sem também mais, né? Pois é, agora eu tenho que achar alguém para fazer de novo para mim. Você não ligou lá para aquela pessoa que eu te indiquei, não? Liguei, sabe? Mas eu estava até pedindo Foi mais assim. a planilha ali pro Claudinho, porque eu tenho duas pessoas ali, sabe? Eu acho que eu vou. Para internalizar. Internalizar isso, né? Eu vou fazer agora, porque eu tenho duas pessoas, eu estou pagando elas, e daí eu vou gastar 4.000 e quase 5.000 reais, né, para fazer fora. Uhum. Porque Então, você eu tem não tô. muitas clínicas, né? Ô, Cláudia, mas O- não deixa de fazer, tá? Então, por isso que amanhã eu vou pegar o negócio deu lá, essa Uhum. planilha ali, vou assistir a aula de novo e vou pôr as Boa. meninas lá que faz o financeiro para mim para assistir ali. Boa. E o controle odonto, ele tem ali, sabe? Ele tem o sistema ali de financeiro. E eu acho que eu vou Uhum. usar ele ali também para. Vou ter que aprender ele, né? Porque eu não vi ele ainda como é que funciona. Boa. Boa. Não Porque deixa, o meu. mas não deixa de fazer, tá? Ainda mais você que acostumou a ter esses Pois é. números. Veja se eu vou falar uma besteira, hein? E eu acho que foi um divisor de águas para você, inclusive, entender os seus custos e buscar resultado.
Você deixar Sim. de fazer agora vai complicar tudo a sua operação aí, a falta de visibilidade é complicado, tá? Então, eu vou botar para as meninas fazerem ali, porque daí eu tenho duas, né? E aí eu tinha mais a Mari gastando lá 5 mil com ela, não faz, né? Tem que Sim, economizar. boa. Mas ficar sem o DRE não dá para ficar. A gente fica cego, né, Cláudio? Fica. Olha quantos anos, né, de clínica, e aí eu fui colocar só quando eu conheci o Mas, ó, Alexandre ali, que vocês falaram para mim. mas Cláudio, ó, eu vou te falar uma coisa, que eu falo para muita gente, e talvez o Alexandre tenha ouvido isso de mim lá quando ele abriu a clínica também. 2020, 2021, a gente passou por uma onda muito positiva, tá? Onde a gente não concorria com lazer, com viagem, com as coisas que estavam fechadas. Então, eu sempre falei isso, a gente vai estar passando por uma onda muito boa, essa onda vai passar. E quem vai sobreviver? Quem soubesse fazer gestão do negócio. Falei isso para você algumas vezes, Ale? Acho que sim, né? Falei, né? Batata, cara, chegou. A onda passou. E agora a gente precisa fazer gestão. Então, quem se preparou durante esse tempo para ter uma gestão eficiente, controlada, não está passando dificuldade agora. Ou se está passando dificuldade, está passando uma dificuldade controlada. Quem não fez, e aí não é uma crítica a você, pelo amor de Deus, tá bom? Mas quem acabou fazendo essa gestão entendendo que aquela onda boa ia ser perpétua, e aí tá tendo a dificuldade agora. Entende? Eu sempre cito, e eu não fico contente por isso, tá, gente? Há 2 anos atrás, a Sorridentes, perto de mim, estava vendendo protocolo carga imediata a R$ 6.000. E eu falei: se alguém vai quebrar, não sou eu. Quebraram as 3 Sorridentes que estavam do meu lado. E eu não fico feliz, de verdade, porque eu sei o tamanho do investimento, pessoas perderam emprego, né? Eu penso em tudo isso. Mas estava muito claro para mim que ali era o começo do fim, porque ele estava vendendo nesse preço pelo desespero. Só que a gente não pode se desesperar. A gente precisa tomar decisões baseado em números. Eu não posso simplesmente decidir vender mais barato sem pensar na lucratividade, na rentabilidade para fazer o negócio girar. Senão é um tiro no pé. Eu só aumento a probabilidade de ter problema, né? E isso por que que acontece? Por falta de gestão, por falta de conhecimento de gestão. Então, isso aconteceu esse tempo, Cláudio, de a gente surfar uma onda muito boa, que o paciente vinha, Facebook era barato, a gente conseguia captar barato. Hoje o Alexandre me ligou e me falou do CPL dele, eu mandei ele para algum lugar que eu não vou falar aqui para vocês. Porque o CPL dele aumentou, só que o CPL dele é um terço do meu aqui. Mesmo o CPL dele estando alto. Só que é uma realidade completamente diferente de 3 anos atrás, que a gente tinha um CPL baixo, quase ninguém anunciava em rede social, e a gente surfava uma onda muito positiva. Então, passou, gente. Agora é gestão. Se a gente não fizer gestão, se a gente não controlar os nossos números, se a gente não tiver consciência dos nossos números, a gente vai ter dificuldade, né? Porque tá vindo muita gente preparada. Hoje em dia, o dentista encontrou a rede social, certo? Encontrou a rede social. A gente tem um monte de gente aí. O que eu vejo de anúncio, de agência especializada em odonto, vocês não têm ideia. Vocês devem sofrer com isso também, né? Um monte de agência especializada, então todo mundo encontrou a rede social. Oferta e procura, gente. O algoritmo também tem isso. Então vai ficar mais caro, né? E E aí a gente todo mundo precisa. prometendo entregar paciente na cadeira e não entrega. Estou Exato. cansada de fazer contrato e ter que cancelar porque não adianta, não funciona. Cláudia, a vida do Instagram é muito bonita. É, Muito bonita, né? Então, todo mundo que entra lá vê uma vida muito bonita no Instagram e nem sempre é a realidade que a gente tem, né? Mas, ó, gestão, gente, não, eu bato muito nisso, não é porque eu sou administrador, não, mas foi isso que me balizou minha vida inteira e nesses 7 anos que eu tô em odonto. É o que me baliza todos os meses.
Eu não faço gestão sem número, não tem jeito, não tem jeito. Senão eu boio. As pessoas vêm falar comigo, se não tiver com o indicador na mão, eu não consigo tomar decisão. Eu falo para eles, gente, se vocês não me trouxerem números, eu fico sem poder te ajudar. Na E verdade, com a vocês verdade também é vai essa. ser assim. A gente vai conseguir ajudar mais se a gente tiver os números de vocês na mão, Exato. né? É um mês, 2 meses, já é tempo suficiente para a gente poder pegar os números, por exemplo, e começar a dar algum norte mais direto, assim, o que que faz, o que que não faz. Fica Até por muito isso mais que assertivo para vocês atingirem a lucratividade rápido. até por isso que a Lari tá enchendo o saco de vocês aí para apresentar o DRE, né? Exatamente por isso, porque a gente só vai conseguir. Tá, né, Camilinha? Tá te enchendo o saco aí, né? Por quê? Porque é Que a dessa forma gente que a gente enche o vai saco conseguir dela contribuir. também. A gente Ela tá comenta com de esse cada um de desafio. vocês toda sexta-feira à tarde. Tudo que vocês falam com ela e tudo que ela fala com vocês, a gente calibra na sexta-feira à tarde. Porque, Vai ter é que assim, ter a um, gente. ela vai ter que ter um pouquinho de paciência comigo, mas a gente vai chegar lá. Não tem Não, tenho problema. certeza. Mas, ó, Camilinha, eu tenho toda a paciência do mundo, tá bom? Mas você só vai virar o jogo a partir do momento que você conseguir analisar números. Então, a nossa urgência é para dar resultado para vocês, entende? Sim, Por sim. isso, por isso que ela fica sendo chata lá com vocês de cobrando isso, porque a hora que a gente, se vocês forem trazer um problema pra gente, a hora que a gente fizer a reunião de checkpoint para falar assim, e aí, Camila, Fábio, onde a gente tá e onde a gente quer chegar? Ah, eu tô, não sei. Aí eu vou te falar, cadê o Sim. DRE? Sem o DRE eu não consigo te ajudar. Entende? Porque para a gente é muito importante, é o que baliza os nossos resultados aqui e as nossas direções. Se a gente não, como que eu vou te dar direção se o que me dá direção você não tem? Por isso que a gente vai ser um pouquinho chato aí nos checkpoints, para que vocês realmente consigam entregar isso. E a gente está disponível para ajudar, tá bom? Coloquem, peçam orientações, tirem dúvidas, assistam o conteúdo, traz o assunto pro Hot Seat. Eu falei com a Ale hoje da gente, os próximos 2 encontros temáticos que a gente vai ter aqui nos próximos 15 dias, 15 e 30 dias, a gente voltar com o assunto da RE aqui para a gente estressar esse assunto. Porque ele é extremamente importante para a gente, tá bom? Ele é o balizador da nossa direção. É onde a gente vai conseguir realmente mudar o ponteiro de vocês, Falar menos em tá? preencher e mais talvez na análise, né? O que fazem cada um, enfim, dar Exato, um overview geral de exato. alguns temas. Aqui, aproveitando no link da Larissa, uma coisa que a gente até ficou de falar sexta-feira e já ia passar batido aqui, que eu não estava com a agenda do lado aqui, que a gente ia esquecer. Eu ia pedir um favor para vocês, olha só. Como o Cláudio disse, na verdade, como a gente comentou muito com vocês no comecinho de cada um, a gente não quer simplesmente que vocês assistam às aulas, né? Ou que simplesmente passem pelo curso en passant. A gente precisa, a gente quer, né? A gente, né, é, tem essa missão, essa gana interna, na verdade, de fazer com que todos vocês performem. Vocês têm que passar os 12 meses e chegar lá na frente melhores do que em gestão, melhores do que vocês entraram, né? Uns vão sair talvez um pouco melhor que outros, porque vai aplicar mais a ferramenta ou as ferramentas e tal. Mas a ideia é que vocês terminem, na verdade, os 12 meses, vocês falam, cara, eu quero me transformei aqui num gestor, num empresário, né? Eu entendo o que está acontecendo, realmente minha empresa mudou. Mas para isso existe a Larissa. A Larissa é uma Customer Success, né? Uma CS que está orientada por nós. Então imagino toda vez que vocês falarem com ela, é a gente que está falando na verdade ali. Ela está orientada por nós a cobrar de vocês aqueles pontos que a gente entende que vocês precisam evoluir, até para a gente conseguir ajudar vocês mais também. Se a gente não tem informação, e obviamente né, é uma troca, a gente não está no lugar de cada um de vocês. Então, para que vocês evoluam, necessariamente a gente tem que, todos esses controles, esses temas, tem que ser conhecido de vocês, mas tem que ser aplicado. Então, ela vai estar para isso, para ficar cobrando de cada um. E como eu disse, toda sexta-feira à tarde a gente reservou para falar um pouquinho de cada um de vocês, justamente para entender onde está doendo mais, aonde, né, durante a semana ela já aciona a gente muito em relação aos grupos VIPs, a gente também compartilha algum material com vocês e tal. Mas na sexta a gente fala um pouquinho sobre qual dificuldade cada pessoa está tendo e o que a gente deveria talvez tentar fazer para poder acelerar mais isso. Mas obviamente é uma via de mão dupla. Então dê atenção para ela, tratem ela de verdade como se fosse falando com a gente. Na verdade, vocês vão ver que ela está lá para ajudar
E vai ser muito bom para nós todos, na verdade, né? Para a gente que vai ver vocês andando e, obviamente, para vocês que vão ter um resultado diferenciado. É importante que vocês posicionem ela, mesmo que vocês não tenham conseguido construir alguma coisa ou dar a resposta que ela gostaria de ter, mas pelo menos posicionar ela de como que tá, até para a gente poder atuar junto com vocês, né? Então, e volto a dizer, gente, os grupos estão lá para que vocês utilizem a gente, tá bom? Então, assim, tá preenchendo o DRE, ó, hoje. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo o que é um DRE hoje, as linhas de despesa, eu acho que ficou claro para todos. Mas tá com alguma dúvida, pegou a planilha, começou a preencher, tá com dúvida, joga no grupo. Ou a gente tem uma aula gravada para ajudar vocês, ou a gente vai ali contribuir com vocês para que vocês consigam entregar isso, tá? Mas é importante que vocês posicionem a Larissa. Como o Alexandre falou, toda sexta-feira a gente tem uma análise com ela da pontuação de cada clínica, da pontuação de cada acelerado, para a gente poder olhar e ver o que foi concluído, o que não foi concluído e aonde a gente precisa atuar com vocês, né? Então a gente olha se vocês estão assistindo os conteúdos, se está preenchendo o DRE, se está participando dos hot seats, para a gente chegar numa posição de falar assim, ô Silvia, olha, a sua equipe não está participando do hot seat lá da mentoria Elite, a gente precisa de uma atenção. Ô Fábio, a Camila não está assistindo às aulas de lá de gestão, preciso da atenção dela. Porque como o Alexandre falou, a gente tem um compromisso com o resultado de vocês, né? Só que é uma via de duas mãos. A gente está aqui pronto para ajudar vocês, mas a parte de vocês precisa ser feita também. Então deem atenção lá para a Lari, tá bom, tadinha? Senão vai ficar triste também, né? Deixa eu dar um depoimento aqui, até falando sobre esse tema, na verdade. A minha orçamentista, por exemplo, eu coloquei ela, eu paguei, tá? Não fiz de graça, não. Eu Eu também. paguei e coloquei a minha orçamentista também no negócio de tanto que a gente acredita no tema também. E o meu orçamentista, eu tinha uma orçamentista muito boa, acho que a gente contou esse caso já, mas que estava comigo há mais de 2 anos, 3 anos quase, na verdade. Ela casou, foi para a Feira de Santana, até falei com ela ontem, na verdade, sempre falo com ela assim, mas enfim, foi uma decisão de vida dela e ela foi seguir atrás do sonho dela, que era casar, ter filho e tudo mais, tal, enfim, foi para a Feira de Santana. Eu contratei uma outra orçamentista, muito boa, mas mais crua, e ela começou, na primeira vez que essa orçamentista minha antiga foi, né, treiná-la e tudo mais, para fazer o handover, ela estava com 23% de conversão. Aí foi melhorando e tudo mais, bateu 30, 35 e tal, e essa era a conversão dela, com um ticket médio de 1.500. É, todo mundo sabe que, né, conversão, todos os orçamentos que eu fiz, quantos que eu vendi? E ticket médio, todas as vendas, dividido pela quantidade de vendas que eu fiz. É, conversão é os 7 passos de venda, que o Gabriel explica muito bem isso no pedaço de vendas dele. Desde conexão até closing, né? Não adianta você falar em preço se não tiver feito todos os passos. A gente viu, até eu estava com o Gabriel outro dia, a minha orçamentista é uma que falou isso também. Tem um problema em closing. Cara, às vezes não é no close que tem problema nas outras fases para trás que você não fez bem feita e na hora que chega no close você não sabe amarrar, o cara não está amarrado para poder fazer a venda. Então, você tem os 7 passos que vai te ajudar na conversão. E eu aprendi no varejo que ticket médio a gente melhora treinando produto. Acredito, vocês gerem clínica, vocês sabem disso. Nem todo mundo que está ali fazendo orçamento sabe tudo de implante, de prótese. E quando tem cliente que é mais chato e pergunta, e aí quando ele vê que você não sabe, obviamente gera desconfiança nele. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você fala com propriedade sobre técnica, sobre produto, pô, a macrogeometria, osteoblastos e osteoclastos, falei bonito, Silvia? Né, os ossos ali, se passou de 42 graus, por exemplo, na hora da fresa, por exemplo, eles obviamente né, têm uma dificuldade maior de osseintegração. Sabe E, mais que pô, muito dentista aqui, viu? não Quase sou dentista dentista, não, hein? mas eu sei explicar bem assim. Quando você sabe produto, obviamente você aumenta o ticket médio também. E o Gabs, ele quebrou essa trava minha. Quando você sabe produto, obviamente você aumenta o ticket médio, mas, cara, meu sementista começou a ver algumas aulas. Na verdade, ela zerou já, né, Gabs? Todas as aulas, assim. Mas ela está assistindo agora pela segunda vez. Mas aqui, ela estava me contando, ela ainda não aprendeu tudo de produto, só que ela perdeu o medo de oferecer produtos de alto valor.
por várias técnicas. E ela começou a executar, funcionou, começou a executar, funcionou. Hoje ela escreveu no grupo: 100% de conversão, 3.000 de ticket médio, 4.000 de ticket médio. Ela evoluiu de uma quantidade que está deixando ela feliz, realizada, não só pelo dinheiro, pela comissão, que eu gosto, que ela gosta, mas é muito legal ver as pessoas evoluírem. Eu, né, o Cláudio de pessoas há muito tempo, eu mexo com pessoas há muito tempo, é muito legal ver as pessoas evoluírem. Por que eu contei esse caso? Primeiro, para falar com vocês e motivar. Incentivo o pessoal de vocês a ver os treinamentos que foram feitos com muito carinho para ajudar realmente vocês. E o segundo é por aquilo que eu comentei no começo. Vocês vão ver não só vocês, mas a equipe de vocês, na verdade, também evoluindo. Vocês não, um empresário não está o tempo inteiro em todo lugar da empresa dele. Né? Eu já comentei com vocês, eu tenho mais de uma empresa, por exemplo, alguns de vocês também têm outros negócios. Não dá para você ficar o tempo inteiro focado ali fazendo aquele tema, controlando todo mundo em todo momento. Treinar o time para fazer por você permite você expandir, permite você crescer, fazer outro negócio se você quiser, ou pegar o dinheiro e ter a bendita da renda passiva, na verdade, fazer outro tema, na verdade, da sua vida. Mas sua equipe tem que estar treinada para isso. Então, para isso, aproveitem. É uma oportunidade de ouro. Honestamente falando, eu já tinha uma certa organização interna, sempre considerei isso, mas é impressionante como é que né, esse programa realmente dá uma alavancada completamente diferente. Te comentei com vocês, né, 60% de conversão com 3.300 tickets médios foi a nossa média da semana passada. Muito bom. Vai, Gabriel. Pode falar muito com ele não, porque senão daqui a pouco enche demais a bola dele, a gente baixa mais dele. Putz, aí já viu, cara. Fica fresco, né? Não é Gente, isso, Gabs? comentários. Pô, é isso, ela tá mó felizona, cara. Mas ela falou, não, já assim, ela falou assim agora, né? Ah, então eu tô fazendo tudo certinho e tal. Eu falei, beleza, vamos fazer um negócio junto aqui? Aí corrigir mais uns negocinhos. Ótimo, eu acho ótimo. Isso é bom, cara. Mas o bom é ver esse entusiasmo dela, porque, cara, comissão, resultado gera muito essa, como é que chama? Essa busca, né? Por querer mais e mais e mais. Tendo resultado. E ela é bem empenhada, inclusive. Não, aqui, e aí eu quero comentar outra coisa com vocês, gestores. Baixa tolerância com baixa performance. Cara que não tem vontade de aprender, cara, esquece esse cara. Não é o cara que vai levar vocês para outro nível. Primeira coisa que a gente tem que entender não é se o cara tecnicamente ele sabe. A gente tem curso para que eles aprendam, mas tem que entender se o cara quer, se ele tem vontade. Se ele tem vontade, bota ele aqui que ele vai performar. Se ele não tem É, vontade, questione a permanência deles com vocês. uma coisa que eu falo para os meus funcionários quando eu tenho algum problema. Falo assim, ó, se você não sabe fazer, tudo bem. Nós vamos te ensinar. Agora, se você não quer fazer, aí a gente tem um problema. Tá? Então, é exatamente o que o Alexandre falou. Não tem problema, vamos treinar, vamos capacitar, não tem problema nenhum. Agora, se não tem vontade, tira fora. Tira fora. Camilinha, ó pra você, ó. Coraçãozinho, viu? Adorei. Quero ver esse DRE pronto. Tá bom? Quero ver esse DRE pronto pra gente ajudar, pra gente dar direção. Tá? Robe- Gente, mais algum ponto, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Robertão aqui, vou puxar ele também, porque o Robertão é um dos DREs também, que para ele era novidade, hein, Robertão? Fala aí. Roberto, acho que entrou um pouco mais no final, né? Eu tava na parte de vendas hoje. Cara, DRE Boa. pra mim era um bicho, pô, era estranho, dava até medo de fazer. Você já começou, Roberto? Começou, Roberto? A gente já tá fazendo. Eu tava organizando o DRE também específico do Implant Day. Tava Boa. organizando, botando os pingos nos is, deixando tudo acontecendo, vendo se a precificação foi certa, se a venda foi certa, o tanto que eu tô pagando ali pro profissional. Então, tá melhor, dá visão, dá estratégia, é interessante, serve até de aprendizado para outros eventos. Então, tá bacana. Que Realmente bom, ajuda amigo. muito. Larissa tá enchendo o saco seu com relação a preencher o negócio? Tá um pouco. Me pediu umas 3 vezes já. Não, você falou um pouco, eu já vou encher o saco dela, que tá enchendo um pouco o saco. Tem que encher mais. Não, ela tá puxando direitinho, cara. Tá ruim, não. Beleza, bom demais. Bom demais, daqui a pouco a gente vai falar na prática com vocês. Para quem for, vai ficando pronto, a gente vai analisando junto com vocês já para começar a dar a direção. Deixa eu ver quem eu não chamei aqui. Sônia, quer falar, Sônia?
Oi, desculpa, estava tentando desativar aqui o microfone. Então, na verdade, eu já faço esse DRE, Legal. e o meu DRE, na verdade, é mais detalhado, apesar que vocês devem fazer também, né? Como é que é? O que vocês mostraram, ele está mensal, eu faço diariamente. E o diariamente ele vai acumulando no mensal. Perfeito. Você Então, faz ele um vai fluxo de caixa somando. você faz um fluxo de caixa que depois ele se transforma num DRE, não tem problema. Isso, exatamente. Aí ele vai somando. Então, eu Perfeito. faço esse DRE diariamente. E ai de eu não fazer, né? A cobrança é muito grande. O Japa te mata se não fizer. Exatamente. Então, o meu, na verdade, ele tem um pouquinho mais de detalhes, né? Quer dizer, é o completo de uma clínica, Uhum. né? Mas já tenho feito isso, já faz uns 4 anos que eu já estou fazendo. Boa. Legal. As linhas, as linhas do custo fixo, custo variável, normalmente elas podem mudar, né, de uma empresa para outra, depende de você. Você pode colocar a linha, tirar a linha, né, dentro de cada centro de custo ali e tal, não é problema nenhum. O que que a gente tentou fazer também? Quando você tem linhas que o percentual sobre o faturamento é muito, muito, muito baixo, normalmente a gente agrupa essas linhas. Justamente porque não faz sentido, às vezes, você ficar muito na especificidade. Na hora de você analisar e tomar decisão, você vai tomar decisão sobre um plano de contas que varia 0,01% do seu faturamento. Então, né, assim, nem todo mundo tem uma estrutura muito grande para poder lidar com o negócio. Então, a ideia é deixar mais prático. É pegar, concentrar a análise ali naqueles grandes grupos onde realmente impactam mais no finalzinho. Mas, de novo, disponibilidade de fazer diário e disponibilidade de fazer mais explodido, obviamente, quanto mais detalhe, melhor. Mas, obviamente, leva mais tempo, né, Sônia? Deve tomar um Isso, tempo seu aí diário, né? não, isso com certeza. Mas pelo menos fazendo o diário, realmente você tem uma noção e vai somando e vai verificando o que que é que está faltando, por Não exemplo, deixa escapar ali. nada, né? Exatamente. Mas é super Não, legal, interessante. legal. E quem Que não está massa. fazendo, realmente, eu acho super importante fazer para poder acompanhar como um todo, né? Sônia, você tem acima de 50% de margem de contribuição? Você tinha isso na cabeça? Então, na verdade, quem montou tudo foi o Luiz, né? O Luiz Coxa. Uhum. Uhum. Então, ele já faz um planejamento. Então, na verdade, ele já faz um planejamento semestral, anual, e aí a gente vai alimentando diariamente, Legal. Mas você acompanhando. tem acima de Show. 50%? Sim, Legal. Eu Boa. esperava menos do que hoje, tá? Fala com ele depois disso. Pois é. Eu já ia pegar ele na porrada. Já. mas, ó, Fácil, o custo tinha menos de 50% que eu ia trocar. mas é muito legal para você ter uma noção geral do que está acontecendo na clínica, realmente como um todo, né? Desde a Sim. parte administrativa, a parte dos doutores, né? Você ter uma Uhum. noção geral. Exatamente. A Silvia, se me permitir falar, Silvia, aqui, a Silvia, quando chegar o seu DFC para a gente analisar aqui, a sua margem tem que ser uns 60 para cima, tá? Você vende bem né, assim, um pouquinho a gente já conversou, você tem uma boa, um controle razoável em relação a alguns pontos, né? Mas tem que dar acima de 60 com certeza. Legal. Boa. Zé Fini, alguém mais quer comentar? Quer perguntar? Fiquem à vontade, gente. A gente está aqui Regina perguntou over. mais cedo aqui sobre a RP. A RP, acho que você entendeu, né, Regina? É um software, teoricamente, que ele te ajuda nessa parte financeira, né? Você registra as transações, coloca lá as datas de regime caixa e competência, ele mesmo vai montando para você, vai preparando contas a pagar, receber, enfim. Todo mundo usa muito para fazer toda a parte, né, financeira e contábil, né? Normalmente atrelado aí a sua contabilidade já, que usa dos dados para poder fazer os balanços também, né? É bem interessante quando você tem a contabilidade linkada ao RP aí, a coisa fica mais fácil mesmo. Aí. Maravilha. Gabs, como é que Fechou, foi a aula de pessoal? orçamento lá, Gabs? Foi boa? Opa, até teve direito ao Robertão participando, cara.
Opa. É, o Robertão participando lá. Foi legal. A gente teve muito insight, Manu, com. A Fran, não, teve até a Andriele. Não lembro, é uma das AMEIs da Cláudia, né? A gente falou um pouco de funil de plantão, cara. Eu falei, vamos abrir um pouquinho a margem aqui, né? Eu fiquei uns 5 minutinhos explicando sobre funil de plantão de implantes. Aí depois a gente encerrou um pouquinho com dúvida com o Walter também, né? Que é teu. Walter é meu, é. O Walterzão. E aí o Walter tava com dificuldade em questão Ele de tá com dificuldade o de conversão. incluso. É, E aí ele é muito. Uma coisa que eu achei, falei, cara, pelo teu perfil aqui, você é muito bonzinho. ele é. E eu falei assim, eu falei, adivinha aí? Aí a Manu tava rindo lá atrás, né? Dava ver a câmera assim, a Manu. E eu falei, cara, você precisa aprender mais a falar dominante, cara. Tem certas situações aqui que você tem que impor. E, meu amigo, você é dentista, usa essa vantagem ao teu favor. Que assim que você dá a carteirada, acabou. Não tem o que fazer. O paciente não vai falar não pra você. Entendeu? Então, assim, ele é muito bonzinho. Então ele tem que trabalhar esse lado dele. E foi muito massa, cara. Muito massa. É, que bom, é massa demais. Mas é uma coisa que eu ia incentivar, tá? Galera, tá? Eu percebi, tá? Quem são gestores aqui, né? Enfim, são os gestores que estão aqui hoje, né? Fazer a galera Sim. participar mais, cara. Mais. E assim, é de tentar desafiar e trazer esses insights pra nós na próxima, né? Tipo, anotado, já trazer pronto pra gente poder já trocar ideia. Porque, gente, sem isso aqui, que nem a Manu conseguiu evoluir bem, a Fran conseguiu evoluir bem, outros conseguiram evoluir bem. Por quê? Porque eles conseguiram implementar e tirar dúvida. Gravar e mandar a avaliação para você Na verdade, analisar. é só já ficou gravada a plataforma. Inclusive, já tô subindo já agora, pra não ter enrosco. Então, assim, é interessante sempre perguntar, cara. E outra, pode ser por aula? Pode. Mas agora, o mais importante é executar e trazer na próxima. E grava, né? Você pode gravar? Pode, mas o mais importante é a execução. A Uhum. gravação é quando você já tiver, né, um pouquinho mais Dominando solto, mais. caso você queira, né? É, Sim. é. Mas para isso. Fechou. Regina, sim, Regina, todos esses encontros ficam gravados na plataforma, tá bom? Fica tranquila. E vou até mandar pro pessoal aqui, ó. Tá pronto já. Fechou, gente? Ó, então, A Cláudia tá fazendo prova oral das suas aulas, Gabriel. Boa. Mas, ó, Boa. posso uma coisa que eu tô vendo aqui, a Lei, Cláudio, vou começar a fazer, talvez a gente faça até pros outros. No programa, na Green aqui, não sei se tem essa possibilidade, mas eu acho que tem. Para avançar de aula, tem que responder. Questionamento sobre a Hum, aula, o que aconteceu. Fazer uma provinha? boa. Uma pergunta, múltipla escolha, um, dois, três. Só. Só para poder avançar, um conceito básico. E, e já vi operações, não quer dizer que a gente vai fazer isso, não, tá, gente? Isso é uma ideia. Que assistiu a aula, tem que fazer um resumo da aula e mandar pro head. Já vi coisas assim já. Manda pro head o que que aconteceu e aí avança pra próxima aula. Então é É sempre vai ter a legal, é. certeza do que aconteceu. Achei legal. É Olha a verdade. preocupação da gente em realmente vocês absorverem, hein? Né? Tô colocando toda hora isso para vocês verem que isso é o propósito nosso. É a razão da É. gente fazer isso tudo aqui. Que tem muita transformação, gente. Vocês não têm ideia. Como é transformador. É isso. É sobre isso, né? É É sobre sobre isso. isso. Maravilha. Gente, vamos tirar uma fotinho? Vamos? Bora. Quem É puder abrir a boa. câmera aí, vamos Eu já ia abrir, falar isso vamos lá agora, cara. tirar uma fotinha pra gente postar lá no Instagram. Quem Boa, puder, Sônia. quem puder não. Todo Abram mundo. as Printa, câmeras printa a aí. Abram tela, é. as câmeras. Você printa a Boa, tela aí, Regi. Gabs? Quer que eu print aqui? Não, eu vou tirar foto pra gente jogar no Instagram lá. Aí, ó, Claudio já tá lá já. Boa, gente. Aí, show. Show. Então, ó, compromisso nosso nas nossos dois próximos encontros temáticos, tá? Então, daqui 15 dias e daqui 45 dias. Opa, 45? Não, 30, né?
nós vamos falar de DRE, tá bom? Então hoje todo mundo já sabe o conceito. Quem não preencheu ainda, preencha, tragam as dúvidas e vamos debater sobre DRE nos dois próximos encontros, tá bom? Para a gente deixar isso muito fixado, porque vai ser o nosso balizador aí do restante da temporada. Fechou? Isso aí. Pessoal, boa noite para Boa. vocês. Um Valeu, abraço, boa gente. Boa semana para noite. nós aí. Valeu, tchau, tchau.